É isso aí. Hoje estamos aqui com mais uma tier para vocês do Arquibancada Mista. Está valendo mais uma tier daquelas que todo mundo gosta. E hoje é de um tema muito bom, clássico. E vocês devem estar estranhando. Nossa, o Galvo está fazendo um início antes de começar, porque normalmente ele só chega atacando informação. Pois é, porque hoje a gente tem alguém muito mais do que especial, um baita de um convidado que veio participar dessa tier com a gente. Vitão, se apresenta aí para a galera, fala um pouco de você antes da gente dar Opa! continuidade. E aí, galera, eu sou o Vitão HC, não sei se vocês me conhecem, mas faço um conteúdo de futebol, gosto de misturar futebol, política, gosto de misturar futebol com qualquer coisa que existe nesse mundo. E estamos aqui. Primeiro, quero agradecer muito o convite de vocês, viu? Realmente, muito obrigado. E vamos estar aqui. Vamos aí para essa tira. Os outros rostos já são conhecidos de vocês. Vocês querem dar uma palavrinha aí, Nathan e Guilherme, antes de começar tudo? Não, eu queria só uma palavrinha, né? Que o ano passado eu morri, mas esse ano não morro. Vamos para mais uma gravação na Arquibancada. Eu sou inocente. Eles tentaram me queimar, mas eu sou inocente. Inocente até a segunda parte. Mas vamos lá. Aqui agora a gente vai explicar umas regrinhas aqui pro Vitor, que tá chegando agora para ver esse conteúdo com a gente. É uma tier list que a gente faz. São 5 colocações. Hoje, na primeira, só pode um. Normalmente a gente deixa colocar 3 na primeira e os demais ficam espalhados porque a gente tem medo de se comprometer, né? Então a gente deixa espalhado nos demais. Hoje, na primeira, é apenas um exclusivo, que é o maior clássico, o clássico dos clássicos. Aqui, alguns times que você já conhece. Temos o Fodástico, que é aquele clássico que você fala, mano, esse é embaçado, mas não é o maior. Tem aquele maneirinho, mas vai, né? Aquele clássico maneiro de acompanhar. Tem aquele que você só assiste se estiver passando no bar, tá no bar com a galera, tomando uma cervejinha, tá passando lá na tela, você fala, nossa, né, que tá jogando X-Time versus time? Vou parar pra ver. E tem aquele que só a torcida liga, apenas os torcedores não importância. Vai ser difícil escolher um para colocar sua torcida liga aqui. Bom, Passelli, você que é o nosso como que eu posso falar? O nosso scout que escolheu todos esses jogos. Eu quero começar com El Clássico, nada melhor do que começar com o El Clássico. E por que você não traz umas informações do El Clássico pra gente fazer essa análise da votação? El Clássico, por muitos, para muitos é o maior e melhor clássico do mundo, por muito tempo, principalmente na época Cristiano Ronaldo e Messi, aumentou ainda mais a rivalidade. Mas é um clássico que tem não vou falar discrepância muito grande, mas todo mundo sabe que o Real Madrid, em termos de história, é um pouquinho maior que o Barcelona, mas ainda assim é um clássico que sempre que eles jogam, puxa uma audiência gigante. E são dois times enormes, né? Dois dos maiores, para alguns os dois maiores do mundo. Então, um dos maiores clássicos da história. Para um dos maiores clássicos da história. Mas não é o maior. Não é o maior. Calma. Para outros não. Compartilho da mesma opinião. Para mim é o El Clássico, é o maior de todos. Como o Vitor gosta de falar muito da política, eu gosto da política que envolve a Catalunha, da política que envolve o Barcelona e contra a coroa a tudo quanto é custo, que quando o Barcelona ganha a Copa do Rei, o príncipe fica injuriado. E aí, Vitor, é assim mesmo? É isso, o Barcelona sempre foi o time contra o regime de Franco, isso na década de 60, 50. Ele é o time mais odiado para o governo da Espanha e pela coroa espanhola, né? O Real Madrid sempre foi o queridinho e o Barcelona sempre foi o antagônico do governo, assim. E é por isso que esse clássico cresceu muito, assim, a elite contra a parte mais pobre da sociedade, que seria o Barcelona representando. Sim. Ô, Nathan, sobre esse clássico aqui, a gente tem 102 vitórias do Barcelona, 52 empates e 105 vitórias do Real Madrid no El Clássico. O que você tem a dizer sobre ele? E para você, já chega você falando em qual colocação você colocaria o El Clássico? Cara, eu vou colocar o El Clássico na segunda posição, né? Não é o maior. Se a gente for falar em futebol, né, praticado, a gente viu talvez a maior rivalidade dos últimos anos de Barcelona e Real Madrid com o Messi e Cristiano Ronaldo. Mas se a gente voltar lá atrás, tem muitos episódios do El Clássico que faz com que ele esteja numa posição até dos demais, né? A gente vai lembrar sobre o de Franco, que era o presidente, né? Era dono da Espanha naquela época, e o Di Stéfano, que é aquele episódio mais talvez que é mais falado nesse El Clássico, né? Quando ele assina com o Barcelona e aí o Real Madrid aproveita uma brecha que o Barcelona não tem contra o River Plate e acaba levando ele. A Federação Espanhola naquela época fez uma mutreta ali para o Real Madrid também fechar com o Di Stéfano,
que ele viria a ser talvez um dos maiores jogadores da história do Real Madrid e não do Barcelona. E tem diversos episódios, né? O Barcelona com todo o seu poderio de ir contra mesmo o Estado e fazer seu futebol sem investimento nenhum. Se a gente for para a Espanha, você vai querer conhecer Madrid, e o Santiago Bernabéu é um monumento onde que você quer turistar, né? Você quer conhecer. Automaticamente o Real Madrid sempre foi apoiado, né, pela realeza, sempre foi apoiado pelo país. Então são diversos episódios ao longo da história que faz com que esse confronto, esse clássico seja um dos maiores. E visto que o Real Madrid ainda é freguês do Barcelona, como dizia o Thierry Henry, né? Todos têm medo do Real Madrid, só o Barcelona que não. Então eu vou colocar ele na segunda posição, esse é meu voto. Na segunda posição. Para você, Guilherme Passeri, o El Clássico, vem em qual posição da tabela? Se tivessem 3 na primeira, estaria lá, mas como não tem, para mim ainda tá na Fodástico, porque é um dos maiores clássicos. Todo mundo para ver. Sempre que tem um El Clássico e dá para assistir em algum canal, todo fã de futebol para ver, mas vai além da questão política e futebolística. O maior tem uma questão ainda mais, então vou no Fodástico. Vai no Fodástico. Para você, Vitão, convidado de honra, o El Clássico entra onde? Eu concordo com vocês, eu colocaria no Fodástico. Também uma coisa que eu concordo com o Natan é que o El Clássico só criou essa magia depois de 2000. Porque antes de 2000, o El Clássico não era muito conhecido fora do mainstream, assim. Depois disso, depois que veio a rivalidade real, Cristiano Ronaldo e Messi, o El Clássico estourou. Mas, historicamente, só começou a crescer agora, mais ou menos. Só chegou agora o El Clássico. Eu concordo com todos vocês, é simplesmente fodástico. Essas são minhas palavras sobre o El Clássico. Você queria colocar ele no maior. Não, óbvio, mas depois... Voto mas vencido aí, é complicado, né? Calvo, mas bem rapidinho. Você é Real Madrid ou Barcelona? Eu sou Visca Barça. Nossa, você ainda tem dúvida disso? Visca Catalunha. Eu sou pouquíssimo, Qual é a dúvida? Né? Pouquíssimo. Qual a dúvida que ele tinha disso? Não sei. A nova juventude, pô. Agora pergunta pra mim. Você. Eu não sei nem como é que chama o Atlético de Madrid. Alpa Atlético. Alpa Atlético, isso aí. E agora a gente vem com outro clássico que é disputado, um clássico que as duas torcidas se amam, que tem vídeo do Ibrahimovic virando a mesa, falando e não sei o quê. O Rafael Leão colocando a camisa do Milan na bandeira da bandeira Inter. E balançando. Vamos para Internazionale e Milan, e eu quero que o Vitão comece falando um pouco sobre esse clássico pra gente, o que ele acha. Para mim é o maior clássico da Itália, isso sem dúvidas. Pode também falar da Juventus contra o Milan, mas para mim Inter e Milan não tem como. Principalmente você lembrando daquela foto eu acho que é Gattuso e eu não lembro mais quem. Materazzi. Materazzi apoiado aqui, né? Vendo a festa da torcida. Para mim, pode pôr quanto no Fodástico? A gente vai até... Tem que ter no mínimo um em cada. Um em cada tem que ter. Para mim é Fodástico, com certeza. Principalmente outra rivalidade que aumentou depois dos anos 2000, aquele 2006, 2007, que foi o auge do campeonato italiano. Essa rivalidade voou. E para mim é uma das grandes rivalidades no futebol. É uma das rivalidades gigantescas que passa por o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno. Sim. Ixi, e aí vai Pirlo. Putz, se a gente for falar os caras aqui, a gente vai a madrugada toda. 10 a Champions, né? Com o Gabriel Snyder, Cambiasso, são bons times. E o que o Vitão falou, né? Boas defesas, né? Se a Itália é campeão da Copa em 2006, passa muito por essa defesa, né? Que a Itália mostrou e que o Milan e a Inter praticavam naquele futebol. Sim. Um futebol defensivo. O futebol italiano em si é sempre conhecido por futebol defensivo, né? O próprio Gattuso aí, que quando treinou lá, ficou 400 jogos sem ganhar, mais 300 sem perder também. Tá tudo certo. Só empata. E algo da hora desse clássico é que eles tiveram anos de glória ali nos anos 2000, começo de 2010, e no meio dos anos 2010, os dois ficaram na pindaíba junto, grudadinho ali. Um fazia merda, o outro fazia merda junto. Um não ia pra Champions, o outro também não ia. Aí eles voltaram recentemente juntos também. Ganharam. Acho que foi a Inter ganhou o título, aí o Milan ganhou o título, a Inter ganhou o título de novo. Então os dois são sempre juntinhos. Sempre juntos, trabalhando juntos o Derby de Milão, né? E pra você, parceiro, qual colocação vai o Derby? O Vitão foi fodástico. Pra você, Natan? Cara,
Eu vou deixar no fodástico, mas ele vai cair, na minha opinião. Primeiro que eu não aceito um clássico onde ambos dividem um estádio. É Giuseppe Meazza, é San Siro, vai derrubar o San Siro, não vai? Eu não acho clássico quando ambos times disputam no mesmo estádio. Essa é uma opinião. Quando ambos os times disputam o mesmo estádio, e só para trazer curiosidade dos números do Derby de Milão, temos 91 vitórias para o Inter, 69 empates e 81 vitórias para o Milan. Bom, essa questão de dividir estádio, ela é bem controversa, porque aqui, se a gente considerar um clássico, o América Mineiro e o Galo também chegaram a fazer isso, né? Num período aqui no Brasil. Fazer essa divisão de estádio. Bom, mas eu também fico fodástico. É um dos primeiros clássicos que eu aprendi a amar internacionalmente, foi Milan e Inter, porque meu pai sempre gostou muito do Milan, então ele gostava de ver os jogos, e quando tinha clássico assim, ele gostava de ligar na ESPN para ver. Então eu vou de fodástico. Nunca... No Bomba Pet? Nossa. Bomba Pet. Aquela imagenzinha. A Inter versus o Milan. Versus o Milan, clássica imagem. E agora temos um aqui que mexe com o coração da garotada, que é um clássico que a gente também pode falar de questões políticas, principalmente tratando dos ultras do Liverpool, né? Aquela questão toda com a Margaret Thatcher, a questão do massacre que eles sofreram na Inglaterra, que até hoje é retratado nas ruas de Liverpool, que os caras não aceitam o jornal The Sun lá, eles excluem o Klopp vindo na entrevista e falar, eu não falo com The Sun. Então, cara, é um clássico muito grande. O United, que a torcida do Manchester City gosta de falar, o Manchester City é o time da cidade e o United é o time da Inglaterra. Temos Liverpool e Manchester United. E como a gente tá falando de Liverpool e United, nada melhor do que o Nathan, um dos maiores fãs do Liverpool, que no começo da temporada, no meio do ano passado, falou que o Liverpool não ia para frente com Careca no comando. Aí, eu sou inocente. A série, ele vendeu o Arne Slot com o melhor poderio de vendas, passou pelo Passérie, trouxe todas as estatísticas possíveis, confiou no trabalho dele no Farm. Eu discordei, falei, pô... E eu sou United. Por incrível que pareça. E aí ele vai dando a volta por cima. Sobre a rivalidade de Manchester United e Liverpool, já vou jogar uma bomba aqui. O Liverpool sempre foi maior que o Manchester United. Não venha com... primeiro, tem 6 Champions, outro tem 3. Um tem 3 Europa League, outro tem uma. Mas só porque tem 20 Premier League, calma. Esse ano vamos igualar e será 20-20. E aí, com prova de que o Liverpool é maior. A rivalidade dos dois passa muito, né? Por uma revolução industrial que teve no século XVIII, né? Então a gente, desde lá atrás, né? Essa rivalidade de Liverpool e Manchester United não é campo, né? Quando constrói o canal de Manchester United, de Manchester, né? As duas cidades entram em uma rivalidade histórica, né? Que vem até hoje, né? Onde Liverpool coloca as taxas mais altas de importação e Manchester acaba lucrando, né? Fazendo os próprios moradores da cidade constroem um canal e aí vira uma briga industrial e que vai para dentro de campo, né? É um confronto bastante desequilibrado. O Liverpool leva melhor, como eu falei, nos títulos e nos confrontos mano a mano. E aí a gente vai ter esse empate, né? Para mim, o Liverpool é maior, mas essa temporada vai se concretizar ganhando a sua 20ª Premier League. Viva o Nottingham Forest, que não vai deixar isso acontecer essa temporada. Tá tudo certo, voltará ao topo da Premier League. Tudo acontecendo. Alguém tá fazendo modo carreira com o Nottingham Forest. Não, alguém colocou lá. E colocou no fácil, hein? Colocou no fácil. Tacou lá no easy. Isso que é complicado. Olha, eu quero saber do Vitão o que ele acha desse confronto, que é o North-West Derby da Inglaterra, que é o confronto entre Liverpool e Manchester United, de todo esse contexto histórico. E aí, Vitão, para você? Para mim, é o maior clássico da Inglaterra e pode lutar por um dos maiores clássicos do mundo. Porque, como o Nathan falou, não é só no futebol, também tem a questão da Revolução Industrial, o Canal de Manchester, são rivalidades de cidades. Pessoas de Liverpool e de Manchester não se bicam de jeito nenhum. E eu colocaria o Fodástico sem pensar 2 vezes. Com uma mão atrás, com as 2 mãos nas costas e um pé amarrado, você ia no Fodástico facilmente. De verdade. Ô, Passérie, e pra você? Esse derbyzinho aí. Tem um outro derby que podia estar aqui, envolvendo o United, que é contra o Leeds, que tem uma rivalidade enorme. Guerra das Rosas. Só que é um clássico de uma disparidade um pouquinho maior de grandeza. Só que Liverpool e United são os dois maiores da Inglaterra, as 2 maiores... Não lembro se as 2 maiores torcidas, mas estão ali
né? Então, São as duas maiores, né? Aí em terceiro vem o Arsenal, se não me engano. Mas são as duas maiores torcidas, os dois maiores times, os maiores campeões nacionais, os maiores campeões internacionais da Inglaterra. E acho que daqui, não sei se vai ter um clássico tão parelho, tanto em títulos quanto em confrontos diretos. Então não tem como não ser infodástico. E toda vez que os dois se enfrentam, é um jogo histórico. Não tem jogo ruim em Liverpool United. Pode ser uma goleada do Liverpool, pode ser uma vitória suada de um fraco United. Então é um clássico que a gente nunca espera, nunca acerta o que vai acontecer. E é muito bom de assistir. É, sempre muito E legal quem de consegue assistir. A fase que o United vive hoje é de vergonha para o torcedor, para o fanático de futebol que conheceu o Manchester United dos anos 2000 ali, que viu aquela dominância na Europa, que chegou a ser o time a ser batido de 2008 a 2010, quando nasce o guardiolismo, né, o futebol do Guardiola que acaba dominando a Europa. Mas é um confronto muito bom, é parelho nos títulos, é parelho na rivalidade, alguns números do Northwest Derby aqui para vocês, 83 vitórias do United, 61 empates e 72 vitórias do Liverpool. É um confronto disputadíssimo e que essas vitórias do Liverpool começaram a crescer recentemente devido à baixa do United, porque na época do Stir, do Deus Alex Ferguson, o Liverpool só comemorava aniversário. Para mim esse clássico aqui Oi. Em 60 anos que um jogador não se transfere de um clube a outro. Então mostra o tamanho dessa rivalidade. Pô. A gente vai lembrar de Michael Owen, né, que foi o melhor do mundo com a camisa do Liverpool, e depois ele vai para a Europa e volta para a Inglaterra e fecha com o Manchester United. O jogador não troca de camisa, né, entre Manchester United e Liverpool. Então é a rivalidade que prevalece até hoje, né? A cidade de Liverpool ri e o Old Trafford está bombardeado por ratos e que o Old Trafford deve ser derrubado e fechar as portas. E não são só animais. Não são só os animais. Esses são os menos piores. O Trafford, lá pro lado do Trafford tem muita coisa pior do que rato ou qualquer outro animal. Tem muita coisa pior. Bom, consenso geral, fodástico. E agora, para mim, que vem o favoritíssimo a maior. O favoritíssimo por toda a sua história, por tudo que complementa, por toda a cultura, por todo o folclore que vem nesse jogo, que para mim assim é o clássico mais gostoso de assistir. Eu prefiro ver São Paulo e Palmeiras por conta da disputa, mas se falar de, mano, vamos sentar para ver, vamos falar, é esse que eu quero assistir, eu prefiro assistir um derby paulista, Corinthians e Palmeiras. Putz, é imprevisível. É tão imprevisível contra um São Paulo e Palmeiras. Porque o Corinthians na pindaíba, brigando para não cair, vai lá e mete um 2-0 no Palmeiras do Abel Ferreira e por aí vai. Bom, Vitor, eu quero que você comece falando, traga algumas coisas históricas pra gente sobre esse clássico maravilhoso Derby Paulista. Pô, facilmente o clássico mais aleatório possível. Você nunca consegue desvendar o que vai acontecer nesse clássico. O Corinthians, na pior fase, consegue vencer o Palmeiras do Abel Ferreira. Para mim, realmente, é um clássico que eu realmente não consigo pôr abaixo de fodástico, né? É claro. E também um clássico faz muito, talvez seja o terceiro rival do Corinthians. Primeiro foi o Paulista de Jundiaí, depois o Paulistano, e logo veio o Palmeiras, que está até hoje como o maior rival do Corinthians, né? Querendo ou não. Até hoje o Palmeiras é o rival do Corinthians, por toda a coisa histórica que rola, a questão do apelido porco, que surge graças à torcida do Corinthians por um fatídico acidente, que o Palmeiras foi a única equipe que votou contra a situação toda. Sim. E surgiu o apelido de porco. É um clássico cheio de folclores, a máscara que... Quem foi que colocou? Foi o Edilson que coloca a máscara? Ou o Paulo Andrade? Paulo Nunes. Paulo Nunes coloca a máscara de porco, as embaixadinhas. Então, tudo que complementa esse clássico, Natan, para você, o Derby Paulista. Primeiro, só para exemplificar o tamanho que é essa rivalidade. Um quer trocar a cor do gramado de verde para preto, para você não pisar no verde, não permite um jogador pisar no gramado na cor verde, não quer que o jogador não tenha a chuteira verde. Se você está no serviço, um corintiano e um palmeirense são os dois mais chatos que você pode lidar durante o dia, porque meu São Paulo vai bater em todos, então eles têm que ganhar. Eles brigam entre si lá, deixa pra ele. O segundo lugar, essa rivalidade. E você falou de porco, né? Lembrei do ano passado, quando um cara vai até o feirão daqui com uma cabeça de porco, isso
compra uma cabeça de porco, um animal morto lá, leva pro estádio, joga e vira mais um episódio dessa grandeza, esse grande clássico aqui na capital paulista. Mas também a gente pode ver que o Corinthians decaiu bastante e o Palmeiras evoluiu. Se você colocasse até uns 10 anos atrás, o Palmeiras era piada. A gente pode ver, se o Palmeiras tem essa piada de não mundial, é porque o Corinthians ganha o Mundial de 2012, e aí o Palmeiras tem que correr atrás para não ficar atrás e vai tentar achar esse Mundial de 51, que na minha opinião não é. Então só mostra o tamanho dessa rivalidade, né? São muitos episódios que lista e coloca essa fodástica, na minha opinião, na segunda colocação, Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians pro Natan, fodástico, pro Vitão não pode ficar abaixo de fodástico. E pra você, Passeri? Essa rivalidade histórica na capital paulistana. Eu tô tentando. Calma aí, deixa eu ver os números. Aqui. Ih, tá procurando, tá procurando. 135 vitórias do Palmeiras contra 130 do Corinthians. Mano, é um clássico muito disputado. Muito equilibrado. Tem essa questão do verde no time do Corinthians. Esse ano jogou a NFL 2 times verde e nenhum dos dois foi jogar de verde. Um deles jogou de preto. Pra ver o tanto que a rivalidade é forte. Sempre tem... Pô, eu sou São Paulino, meu pai é palmeirense. Então sempre que tem um Palmeiras e Corinthians eu assisto. Não por gostar de um ou de outro time. É porque eu sei que vai sair algum entretenimento dali. Seja um jogão, seja uma revirada, seja a porradaria também, que sempre acontece. Mas sempre vai ser algo muito da hora de lá. Então não tem como ficar abaixo de fodástico. Para mim, o segundo maior clássico do Brasil, mas é eterno esse clássico. O segundo maior clássico do Brasil, olha essas aspas. É um clássico eterno, eu acho que é uma rivalidade que nunca vai deixar de existir. Que é uma frase que eu gosto de usar muito, né? Que se o Palmeiras estiver jogando contra o Capeta, valendo a terra, o torcedor corintiano vai torcer fielmente pelo Capeta, mas não torce pro Palmeiras. Então, é um clássico muito difícil de... Sabe, pra mim, eu guardo como maior, mas por voto vencido a gente pode colocar no fodástico, logo menos vai cair algum desses times, infelizmente, pro Maneirinho mais vai. Mas lembre-se, Maneirinho mais vai é só uma forma de se expressar, não deixa de ser um clássico gigante. E agora, falando de... Vamos aproveitar esse samba, esse olê todo. Vamos de um clássico que envolve até questões raciais, envolve Adão e Eva, porque um clube é a costela do outro para a criação, que é o Fla-Flu. Flamengo e Fluminense, que o Clube de Regatas Flamengo é uma divisão assim que acontece no Fluminense, devido a algumas questões raciais na época, discordância das diretorias, que surge o Clube de Regatas Flamengo. Passeri, traz os números e fala pra gente um pouco dessa rivalidade. Eu queria o Gabigol para falar disso aqui. Eu também queria falar do clássico, e ele vai ter que justificar isso. Eu não queria... Eu fui voto vencido no grupo. Eu não queria Fla-Flu. 165 vitórias do Flamengo e 142 do Fluminense. Então é uma freguesia monumental. Acho que é a maior até agora. O Flamengo tem 8 brasileiros, o Fluminense tem 4, se eu não me engano. 3 Libertadores a 1, 1 Mundial a 0. A discrepância entre a grandeza de um nacionalmente e internacionalmente, comparado com o outro, é muito grande. Mas é um clássico que sempre traz muita memória para o torcedor, principalmente do Flamengo e do Fluminense. E quando a gente pensa em clássico, o primeiro que vem na mente é Fla-Flu. Tipo, pode não ser o maior, pode não ser o melhor, mas você pensa, Fla-Flu é clássico. Você pensa clássico é Fla-Flu. Mesmo para mim não sendo o maior do Rio de Janeiro, para mim é o Flamengo e Vasco, mas Fla-Flu não tá no fodástico, mas tá ali no Maneirinho, mas vai. Muito por conta dessa alma de clássico mesmo. Você pensa no clássico, Fla-Flu. Pela idade dos clubes, acaba gerando essa parada. Quando eu penso em clássico, falando por mim, eu penso em Corinthians e Palmeiras, mas tá certo também uma boa, Fla-Flu é muito forte. Vitão, para você, o Fla-Flu, ele vem em que posição? O que você tem a dizer para nós sobre esse clássico? Eu colocaria em Maneirinho também, porque querendo ou não, eu sou paulista, não assisto muito o Campeonato Carioca, não acompanho muito. Para mim, Fla-Flu, se estiver passando na TV, de vez em quando eu paro para assistir. Para ser sincero, mesmo achando o Fla-Flu um grande clássico, não podemos tirar isso do Fla-Flu. Como o Passeri falou, o Fla-Flu, você lembra em clássico, é Fla-Flu. Não tem como, mas eu colocaria em Maneirinho. É um clássico legal. É um clássico legal. Para você, Natan, Fla-Flu, Maneirinho vai, fodástico. Estou com vocês.
primeiro, no Rio de Janeiro eles têm que se decidir quem vai ser o rival do Flamengo. O Flamengo ganha em títulos, o Flamengo ganha em brasileiro, o Flamengo nunca foi rebaixado, o Flamengo tem os melhores ídolos, o Flamengo tem talvez a melhor torcida, o Flamengo tem mais história, o Flamengo tem mais dinheiro. Primeiro eles têm que decidir quem que é o rival do Flamengo, e aí você pode criar um clássico. Na minha opinião, o Flamengo marca os 3 que tem lá no Rio, né? E aí faz com que o clássico perca um pouco das forças, né? Por mais que o Fluminense agora ganhou a Libertadores, bateu de frente com o Flamengo nos últimos anos, até com o Diniz lá, quando ganhou o Campeonato Carioca, e o Flamengo fica sem ganhar um único título no ano, só que mesmo assim o Flamengo prevalece sobre os outros rivais. Né? Então não tem graça de ter um clássico onde apenas um ganha tudo e tira sarro dos rivais, então fica no maneirinho mais vai. Maneirinho mais vai. Olha, eu vou falar para vocês, ser bem sincero. Eu prefiro 1000 vezes um Vasco e Flamengo do que um Fla-Flu, sinceramente. Para mim, Vasco e Flamengo entraria no podágio. Fla-Flu, para mim, é só se eu tiver no bar ali e aí tá passando, eu assisto. Se tiver passando um Fla-Flu, é mais fácil vocês assistirem um Fla-Flu ou um Flamengo e Vasco? Acho que Flamengo e Vasco, pra mim, viu? Dá pra descer, o Galo. Dá pra descer o nível desse daí, hein? Porque, de verdade, não é um clássico que paro para assistir por conta dessa situação. Lá no Rio tem muito a mística do Fla-Flu por conta de ser, né, ali a parte mais popular do Rio contra a parte mais rica, né, o pessoal ali da Baixada Fluminense ser mais adinheirado, vamos usar esse termo, contra o pessoal ali do que tá nos morros, que costuma torcer pelo Flamengo, principalmente pela sua imensa torcida. Eu ficaria com só ver se estiver passando no bar. Mas para mim, a mística do Fla-Flu não sai do Rio de Janeiro. Fica por lá mesmo, porque e nos outros estados ninguém muito liga pro Fla-Flu. Essa não é a verdade. Os caras preferem aquilo que a gente falou. A gente prefere ver um Vasco e Flamengo do que um Fla-Flu. Pra vocês, vai ficar no maneirinho mais vai ou só vejo se estiver passando no bar? Eu acho que só vejo se estiver passando no bar. Entendendo pra só a torcida liga, viu? Entendendo. Tá pesando, tá puxando pra baixo. Tá puxando pra baixo. Nada contra as duas equipes, que são grandes equipes do futebol nacional, mas é essa situação. Agora a gente vem para um clássico cheio de místicas, também outro clássico folclórico. A gente aqui do sudeste do país não acompanha, mas as duas torcidas se odeiam. E é um clássico que sempre que tem jogo sai alguma coisa engraçada, que é o Bavi. Eu quero começar com um Passeri, trazendo alguns números novamente do Clássico da Paz. O Bavi trazendo alguns números para nós. E também comentando um pouco o que ele acha desse Bavi. Eu não tenho muito o que falar, porque, sendo bem sincero, eu já vou deixar o meu voto aqui, que eu só vejo se estiver passando no bar, eu não paro para ver um Bavi. Mesmo que no clássico. É bem desequilibrado. O Bahia é bem maior do que o Vitória. 194 vitórias do Bahia, 153 do Vitória. E eu peguei para mim, eu torço pro Bahia, dentro do time da Bahia, porque meu pai é baiano e torce pro Vitória. E eu, como criança rebelde, na época, meu pai é palmeirense, eu sou São Paulino. Aí meu pai torce pro Vitória, eu sou Bahia. E meu pai não gosta do Bahia. Meu pai sempre que vê o Bahia jogando, começou, entre aspas, gostar um pouquinho mais, porque o Vitória ficou um pouquinho mais longe, mas agora que o Vitória voltando, meu pai sempre acompanhando o Vitória, torcendo pro Vitória ficar. Nos jogos contra o Corinthians, meu pai é igual um maluco torcendo pro Vitória. Mas é um clássico muito, principalmente na Bahia, muito da hora. São duas torcidas que realmente se odeiam. As músicas a gente já vê. Nos jogos, o Clássico da Paz é uma das maiores porradarias que a gente já viu na história do futebol brasileiro. É uma das maiores pancadarias. Gostei dessas aspas. E foi maravilhoso aquele jogo. Os caras quiseram acabar por WO, pô. Mas não acho fodástico, mas eu colocaria em maneirinho mais vai. Porque, diferente de Fla-Flu, que fica muito mais no Rio, por ser um clássico do Nordeste, acho que o único aqui, é algo que o pessoal dos outros estados, sempre que tem, dá uma parada pra ver. Mesmo que não vai assistir, mas quer dar uma acompanhadinha. O pessoal que gosta de futebol gosta de dar uma olhada, né, quando se trata do Bavi. Natan, para você, o Bavi, e aí? Eu acho que esse vai ficar só pra torcida, na minha opinião. E aí pode sim colocar, se estiver passando no bar, a gente assiste. Primeiro, quando o Bahia vence, não é vitória, e sim um êxito. Você não pode falar vitória, porque você vai estar enaltecendo o seu triunfo, né? Aquele triunfo, né? E aí, eu acho que por conta do Vitória ter uma história um pouco meio pequena, né? Fez com que o Bahia se destacasse, né? O Vitória estava na Série C até um tempo atrás. O único título que o Vitória tem de campeonato nacional é de uma Série B, enquanto o Bahia vai disputar Libertadores e já foi campeão brasileiro. Então, foi o primeiro brasileiro a disputar Libertadores.
É o primeiro brasileiro disputando Libertadores, né? Com o parceiro, eu até falo sobre o Nordeste. Eu acho que um Bahia Sport até um clássico do Nordeste. Agora um Bahia e Fortaleza por conta dos investimentos que os clubes têm, né? Mas eu acho que fica aí Se tiver passando na TV, a gente assiste. Se estiver passando no bar, eu vejo. E você, Vitão? Para você, o Bavi. É muito difícil, porque eu amo esse clássico demais, demais. Todo clássico Bavi sai uma pérola. Nunca vi um clássico Bavi que não sai um meme para o futebol brasileiro. Mas, mesmo eu amando, eu entendo que é um clássico muito regional, né? Não sai muito da Bahia, o Bavi. E outra, eu amo, mas amo assim. Se tiver passando na TV, muito difícil eu parar para assistir, viu? Eu ia de bar, viu? Ia no barzinho? Eu também, porque é aquela questão, a gente tem todo o folclore, toda a mística de assistir um Bavi, mas não é algo que eu vou fazer igual o seguinte, o que tem para ver, que eu falo, nossa, agora eu vou sentar para assistir porque lá vem coisa boa. Eu fico no só vejo se estiver no bar. Então, por voto vencido, estivemos com esse. 2 times já, hein? 2 times lá. E o próximo é um Grenal. Maior. Nossa, para mim, esse daqui, do lado do Corinthians, é um que briga fortemente para subir o Monte Olimpo para ir para o maior clássico, porque, de verdade, que brilhante. A gente começa novamente falando da questão social, dessas coisas, que o Internacional sempre foi um time que teve muitos jogadores negros na sua história. Já o Grêmio, a torcida passa por problemas com racismo. A gente teve o episódio infeliz do do goleiro Aranha, há algum tempo atrás. E aí a gente tem esse clássico, que fora a questão racial, temos o extracampo também, que é as torcidas que se provocam, é o Farido contra é Alejandro, né, o nome do... Não, o Baldasso. Esqueci, Baldasso. O Baldasso, o Farido e o Baldasso, que são duas pérolas... são duas pérolas da imprensa brasileira, são 2 jornalistas engraçadíssimos e também que trazem ótimos conteúdos. E as provocações das torcidas, a questão do Internacional estar com o punho cruzado, a do Grêmio está ali junto da Mancha Verde, por aí vai. Cara, tem tudo isso, tem toda essa mística. É um gigante clássico, sem contar a última vez que eles se enfrentaram numa Libertadores, né? Os 49 expulsos que tiveram. Natan, traga para nós um pouco do Grenal. Primeiro, se o Grêmio pudesse tirar a cor do sangue vermelho para azul, eles fariam. Porque eles não querem... O único vermelho que o gremista usa é o sangue mesmo. Essa rivalidade, ela transcende o futebol, né? Segundo o Farid Germano, a cada 10 gaúchos, 8 são gremistas, né? Então, essa rivalidade é muito engraçada. Esses dois vão colocando na internet ainda mais. Mas dentro de campo, foi como você disse, né? São 2 clubes que são tricampeões de Libertadores. Então, não, o Inter é bi. O Inter é bi e o Grêmio é 3, né? O Grêmio é tricampeão da Libertadores. Então, é um time que é também histórico, né? Na América são bastante conhecidos. As suas torcidas são diferentes, né? Barra bravas, né? Lembrando já um pouco o estilo argentino. E dentro de campo eles se matam, né? Cada clássico, a gente pode ver, né? D'Alessandro brigando no cara coroa. No cara coroa com o Michael. Nem começou. Eles subiram no gramado e já estavam querendo sair no morro já. É um clássico muito folclórico, é bizarro o tamanho do Grenal. Passeri, você traz os números pra gente e fala um pouquinho desse coisa. Eu já volto pro Natan para ele votar em qual colocação ele colocaria o Grenal. Mano, meu pai tem a tese de que jogador chato tem que começar o jogo com cartão amarelo. O Luciano tem que começar o jogo com cartão amarelo para não encher o saco. O Dudu tinha que começar o jogo com cartão amarelo para não encher o saco. No Grenal, todo mundo tem. Porque se todo mundo começar com amarelo, o jogo vai ser mais tranquilo. Mas ainda assim, sai pelo menos 5, 6 expulsos. Peraí. Na Libertadores... Calma aí, tipo... Ih, se perdeu. Bom, quando o Passeri vai pegando a informação, a gente traz o Vitão aqui para falar um pouco do Grenal, para falar o que ele acha desse jogo. Sobre o Grenal, só tem uma coisa para falar. A Coca-Cola virou azul graças a esse clássico. Eu acho que isso fala por si próprio. É o único clássico regional que o Brasil inteiro tem curiosidade, pelo menos curiosidade, para parar para ver. Irmão, Grenal, eu colocaria quase no maior, mas não sei. Temos ainda clássicos para ver. Temos clássicos. O Grenal é um nível muito acima. É bizarro. Não concorda, Natan? Você, votaria em qual agora, você, Natan? Antes do Gui trazer as informações. Eu vou no Fantástico. E antes disso, quem é Dourado? Quem é Dourado?
Isso aqui Quem é vai ficar dourado, marcado. quem é É o dourado. Nossa, eu odeio É o o- Michael. é o Eu acho Furano, que odiava ele. a zaga do Mas essa o daí. diretor olha pra ele, meu chapa, você tá errando o nome do rival aqui, pô. Você tá chegando no Grêmio, tá falando zaga do Inter. E por aí vai, são diversos episódios que deixam esse clássico grande. É o Internacional que não ganha um gauchão há muito tempo, e o Grêmio vai virando, fazendo piada atrás de piada. O Renato Gaúcho provocando a imprensa e até mesmo do outro lado, que é a torcida do Inter. Então é um clássico que vai ficar entre fodástico, na minha opinião. Só não ganha a primeira posição porque daqui a pouco a gente vai chegar no maior de todos os tempos. No maior de todos os tempos. Você tem um que é maior de todos os tempos já? Caramba, hein? Caramba, eu quero saber qual que é o seu. Você falou da questão do Grêmio tá zoando o Inter por estar muito tempo sem ganhar no estadual. Teve a questão do Sacha também, 15 anos sem título e A valsa. festinha de debutante. Festinha de debutante na bandeirinha de escanteio, né? Que ele chegou a dançar Cara, num jogo pro Grêmio. E o mais lendário disso tudo é que o Sacha ele dança a valsa. Depois desse título, o Inter não ganhou mais gaúcho, depois da valsa, e o Inter caiu no mesmo ano. Caiu no mesmo Pô, ano. é maravilhoso isso. Aí teve o caixão também do jogador O do Patrick, Grêmio. né, levantando o caixão. do jogador do na Inter. Série B. O jogador do Grêmio, acho que também, antes do jogador do Inter, também teve o negócio do caixão. Só que eu não lembro bem. É. Mas, mano, é igual o Vitão falou sobre Bavi sempre ter um meme. O Grenal também sempre tem um. Sempre Cara, tem. Pode não ser todo jogo, mas todo ano tem algum jogo que é muito específico, que tem algum meme muito bom. vai ter E o da algum Libertadores, a Libertadores lá mostrando 600 cartões vermelhos, o O Edenilson. Luciano. Foi o Luciano e o Edenilson se enroscando, né? Nossa, O Luciano, cara, quando vem pro São Paulo, não pode jogar na Libertadores num jogo lá. O Coelhar agora falou que infelizmente deu errado. É isso, e nem chegou a jogar ainda. Infelizmente não consegui fechar com o Grêmio. O Roger Machado, pô, ele é ídolo do Grêmio. Teve a pedra lá destruída, porque tá treinando no Internacional e. Tem essa também. Tem tudo. É muito legal. É do Fodástico pra cima. Pra cima, é muito grande o Internacional. Todo mundo, vamos fechar no Fodástico. Fodástico. Mais pra frente a gente precisa escolher um maior, a gente tem o Grenal pra colocar lá, que eu acho que pra mim é um dos maiores. E agora a gente tá falando de rivalidade, de azul e vermelho, temos outro azul e vermelho aí pra guerrear, não é um 100% vermelho, é um vermelho e branco, e o outro é azul e amarelo. E temos o Boca e River Plate, um clássico muito conhecido por todo mundo aqui na América, que para continentes, foi um clássico que foi parar em outro continente, literalmente, numa final de Libertadores. É algo que é muito folclórico. Eu quero saber do Vitão agora, o Boca e River para você. Na minha opinião, é o maior clássico das Américas. Para mim, depois do Inter e Grêmio ficar em segundo, para mim, mas assim, questão do Boca e River. Raramente eu paro para ver um Boca e River. Bem sincero. Difícil, né? Eu gosto, acho do caralho o clássico, mas muito raramente eu paro para ver um Boca e River. E às vezes eu nem sei o dia que tem um Boca e River. Para mim, eu assisto no bar. Assiste no bar, Boca e River, ó, forte, gostei dessa aspa. É, passando no bar, eu paro pra ver. E é isso. Você, Guilherme Pastelli, o Boca e River. Eu colocaria até tá entre Fodástico e Maneirinho mais vai. Mas pra mim, é que a maior Libertadores da história, a maior final de Libertadores da história era pra ter sido Boca e River. Mas acabou sendo a menor da história, por todo o contexto histórico de mandar o jogo para Madrid, da confusão com a torcida do River, se eu não me engano. Então, para mim, isso diminui um pouco, não por conta do time também, por conta da torcida. A torcida que fez aquilo todo para mudar a sede para Madrid, tem toda a história da Conmebol também. Mas é um clássico, eu não assisto se estiver passando na TV, eu não tiro meu tempo, eu faço 10 coisas à frente do que assistir, mas se tiver uma Libertadores eu paro para assistir com toda certeza, mas para mim vai em Maneirinho, mas vai. E é um confronto equilibrado pra caramba, é 92 do River, 92 do Boca e 87 do River. É um bom confronto, é bem disputado. E você, Nathan, traga para nós suas opiniões sobre Boca e River Plate. Eu acho que a mídia e até mesmo a corrupta Conmebol fez com que esse clássico também tivesse toda essa notoriedade, né? O River sempre foi abaixo do Boca, né?
O Boca já conquistou as 6 Libertadores, foi um time pioneiro nas Américas que soube utilizar essa competição a favor, e o River foi rebaixado. Então agora que o River, com esses investimentos, com a reforma do seu estádio, tenta criar uma notoriedade na Argentina, mas isso é disparado. O Boca é maior que o River, e a Conmebol fez com que fez, eliminou o Corinthians na Libertadores de forma vergonhosa, fez aquilo no ano de 2018, 2019 lá para levar a semifinal. Nos anos 2000, o Boca ganhou um monte de Libertadores com um monte de asterisco. Só a mãozinha leve, né? E aí faz com que esse confronto fosse... Mas eu vou com o Passelli, maneirinho, mas vai. Maneirinho, mas vai. Olha, eu trato muito bem esse confronto. Se eu fosse argentino, para mim seria o maior, possivelmente. Mas temos outro argentino na lista também, inclusive. É um confronto que a gente também tem aquela questão dos bairros, onde fica La Bombonera é um bairro mais humilde, onde fica o Monumental de Nunes é o bairro mais nobre. Temos esse confronto todo histórico ali que carrega as duas equipes. Temos a questão da Conmebol, que por muito tempo, cara, fez absurdos por times argentinos para tentar colocar os caras no mapa, porque se você tem a pentacampeã e a minha seleção não ganha um título mundial há muito tempo, eu tenho que compensar em algum lugar, e compensou na Libertadores por muito tempo, principalmente por favor do Boca. Eu tô dividido com vocês. Para não empatar as coisas, como a gente não tem ninguém para dar o voto em Minerva, eu vou deixar no maneirinho mais vai, porém eu carrego a mesma opinião do Vitão. Se estiver passando no bar e eu estiver lá tomando aquela cervejinha, comendo um torresmo, coloca para rolar o Boca River. Para mim, depende do contexto desse jogo. Se for uma semifinal da Libertadores, dá para assistir. Mas se for um jogo, a 15ª rodada do Campeonato Argentino, eu não vou parar para assistir. Não tem como. Não dá, aí não dá. Osso. Bom, e agora a gente traz de volta a Itália aqui. Temos Lazio e Roma, o confronto Lazio e Roma, que é um confronto que lá o negócio é complicado, né? Deixa eu ver se eu vou desenrolar no italiano. Derby della Capitale, um confronto aí do noroeste, se eu não me engano, da Itália, né? O time de Roma, o Liseu, tudo que tem na história de Roma contra a Lazio, que eu não gosto da Lazio por N motivos. Né? Também. Por conta do... E por aí vai. Eu ia arrumar treta desnecessária, esquece. Diga, não, agora eu quero ouvir. Manda pra nós. A Lazio é o Palmeiras italiano. Caralho, agora... Olha, tem alguns amigos meus, não vou dizer que sou eu para não gerar problema com os nossos colegas de equipe, mas tem alguns amigos meus que, quando vão falar sobre o Palmeiras, falam a Lazio da Barra Funda. Vi no meus comentários a Lazio da Barra Funda também, de vez em quando. Lazio da Barra Funda. Para você, Vitão, a Lazio da... Perdão, a Lazio e o... Lazio da Barra Funda contra o Corinthians. Perdão, a Roma. Nossa. A Roma e Lazio é um confronto... Sabe em qual parte para você dessa tabela aqui? É um clássico totalmente político, né? Eu acho que talvez a Lazio tenha a torcida mais odiada da Itália, com razão, mas, assim... A Itália é fogo, né? Na Itália é difícil, né? É difícil ter torcida boa, né? Na Itália mais legalzinho que eu já vi é da Atalanta. Da Atalanta é da hora, mas também de vez em quando aparece um negócio ou outro aí. Mas também, a torcida da Itália é difícil. É difícil. Mas eu colocaria maneirinho, viu? Pela essa questão assim. Mas raramente eu pararia para assistir, viu? Muito raramente eu pararia para assistir. Muito. Mas assim, por essas questões eu acho daorinha. Maneirinho clássico. E no último jogo entre Lazio e Roma teve bandeira de... No meio da torcida da Roma tinha uma bandeira da Lazio com uma ratazana gigante, algo assim, muito forte. Os mosaicos na Itália são absurdos. São maravilhosos, né? Na Europa, os estádios são propícios para isso, né? Nathan, você, Lazio e Roma. Acho que eu travei, hein? Alô, voltou. Nathan? Voltou. Vou falar. Agora sim, Lazio de merda, já dizia o Michel Basso quando ele chega na Roma e levanta o cachecol que a torcida joga para ele não sabia o que ele estava fazendo. Então aí mostra o que é essa rivalidade. Estamos falando de uma torcida fascista que é a da Lazio.
Acho que vai ficar só pra torcida isso daí, viu? Eu não pararia pra assistir Lazio e Roma, a não sei que eu tivesse uma odd rolando e uma aposta em andamento, mas só pra torcida essa daí. Aquela para fechar a pizza do final de semana, né? Forte. É. Para você, ô Passério, traz os números do Derby de La Capital e traga pra gente a sua opinião. Eu achei que ia ser polêmico, mas o Nathan já cantou a pedra. A Roma tem 75 vitórias, a Lazio 58. E por mais é um clássico muito forte politicamente. Politicamente é um dos maiores que a gente tem no mundo. Só que esportivamente é um clássico que é deveras fraco. São dois times que a Roma tem 3. Calma aí, eu tô com os números aqui. E ele tá atrás dos números, e é o homem que mais procura número no Brasil. É um matemático. Vou trazer um detalhe, ele provocou o Galvo. Você vai ficar estudando para fazer os clássicos, e aí você vai anotar, e ele esqueceu, o Galvo. Joga na cara dele. Não. Eu falei hoje, vou anotar tudo. Não anota, não precisa, você tem que saber. Fiquei estudando ontem a noite inteira. Não desse daqui. Mas eu tava vendo, são duas equipes que é um título internacional para cada, e nos nacionais, os dois juntos têm 5. Então, por mais que disputem contra Juventus, Inter e Milan, é muito pouco para dois times da capital italiana, e não tem tanta relevância esportivamente dentro da Itália, mas historicamente são dois times bem grandes, por isso que eu coloco lá embaixo. Eu não assistiria nem pagando, só se de Dybala estivesse jogando. Aí sim, aí você quer ver o Dybala jogar, né, seu canalha? Eu quero ver ele aqui no São Paulo. Eu queria ver muito ele com essa camisa tricolor. Mas, falando sobre o clássico, eu também carrego ele. É que é difícil, pelo contexto que tem tudo, sobre as pessoas políticas falar que só Mel participando aí. Só a torcida ligar é muito complicado. Só que se a gente pegar na Itália, eu já trabalhei com italianos, conversei com torcedores, com italianos que torcem para o Milan, italiano que torcia para Roma e um único italiano torcedor da Juventus. E eles falavam, eu não assisto, eu não vejo, eles brigam entre eles e pra gente tanto faz esse jogo. Tem toda a questão, óbvio, que da Lazio, mas eu trago como só... Meio que dois times irrelevantes, podemos dizer? Eles têm a sua importância por incomodar, quando jogam contra o Juventus, contra outra coisa, mas que não são tão grandes a ponto dos grandes falarem, nossa, a gente tem que ficar ligeiro neles. Carrega o mesmo peso da... A Lazio só faz barulho por motivos racistas, né? A gente só conhece a Lazio por causa disso. Porque se não fosse isso, a Lazio ia ser qualquer outro time da Itália. Sim, seria uma Fiorentina. É porque na Inglaterra o pessoal, os torcedores do Manchester United, do Liverpool, do Arsenal, falar sobre o Newcastle e Sunderland. Eles se odeiam, mas não fazem muito barulho. Não fazem tanto peso para o torcedor. Eu só conheço a Lazio porque de Hernanes, o profeta. Tá bem? O profeta jogou. Foi ali que eu vi a Lazio a primeira vez. Eu acho que só a torcida liga, viu? Eu acho que eu troquei de ideia esportivamente, eu acho que só a torcida liga. Acho que aqui só a torcida liga. E esse próximo clássico que vai entrar esse é um clássico que... Puta merda. E ó, o pau fecha, pega fogo dentro e fora de campo. Isso é muito pica. Um vídeo recentemente sobre esse clássico, sobre a complexidade do futebol turco. Olha, cara, genial. E até geograficamente é um clássico muito louco. É um clássico de dois continentes. É um clássico que carrega motivos políticos, étnicos e culturais. É um clássico que tem tudo. É o clássico que completa tudo. É um dos favoritos a maior. Os dois ficam em Istambul, só que um na parte asiática e uma parte e outra europeia. Pô, isso é mágico. É literalmente um continente contra o outro quando os dois jogam. É dessa forma que é tratado lá. Eu já vi contra o outro. Sim. Eu vi jogadores que passaram pelas duas equipes, tanto pelo Gala quanto pelo Ferner, que os caras falaram o seguinte, mano, você ganhava um bicho maior se você fizesse um gol no clássico do que se você classificasse na Champions League. Os caras falavam, era mais importante você ganhar o clássico, você vencer o outro time do que você classificar na Champions League. Pô, isso é muito zica. E até a festa E não fica só no futebol. Vai ter um outro aí mais pra frente, que é um clássico que vai para outros esportes também. Chega no basquete, a torcida é maluca, mano. Os caras se matam também. Nossa, e são dois times que, pelo menos se não no futebol, não são as grandes potências da Europa, no basquete são duas das grandes potências da Europa. E as torcidas se odeiam, trazem do futebol pro basquete e do basquete pro futebol. Pô, isso é muito
Isso é muito gigante para você entender a complexidade desse É clássico. tão grande que turcos europeus não podem torcer pro Fenerbahçe e turcos asiáticos não podem torcer pro Galatasaray. Lá tem quase uma lei disso. É um bagulho que chega no governo federal. Aí, galera, é o seguinte. Fala, É o seguinte. Onde você nasceu? onde você nasceu? Não pode ser RG, Galatasaray. por favor. Ó, se vestir camiseta do Galatasaray, vai apanhar na rua, Ó, tá? se o CPF terminar com 8, tem que torcer pro Galatasaray. Se terminar com 7, é Fenerbahçe. Acabou. Vai comprar uma camisa, tem que mostrar seu certidão de nascimento, pô. Comprar uma camisa. Pra Cara. comprar bebida, os caras não pedem tanto documento quanto pra comprar camiseta lá na Turquia. Chega a criança lá, moço, me vê uma Brahma. Só, a criança com 14 anos. Moço, me vê a camisa do Galatasaray. De onde você é? O Gal queria fazer um lá na Turquia. Se ele torcer pro Galatasaray, não vai conseguir se ele for pra lá, pô. Não, aqui eu não carrego. Eu gosto muito dos dois clubes, mas não tenho uma torcida forte. Eu gosto do Mourinho, que passa pelo Fenerbahçe, né? Eu gosto do Gabriel Sara. Também Eu torço pro Galatasaray por causa dele. É dois times que eu gosto demais. Eu não consigo decidir entre um ou outro. A mística, como eu disse, do folclore desses dois clubes são maravilhosos. É difícil você falar, mano, eu vou torcer pra esse aqui. O Alex, que jogou o injustiçado Alex na seleção, que algumas pessoas dizem, jogou no Fenerbahçe, eu gosto muito dele também. E aí fica difícil, né? Tem o... Como é que é o nome? Que jogou no Palmeiras, fugiu o nome dele. Felipe Melo. Tem o Felipe Melo, tem o outro também. Ixi, tá sem travante. Centralmente do Palmeiras. Que é Luiz Adriano, não é? Luiz Adriano. Não, jogou no Shakhtar. Eu confundi. Aí, viu? É isso. Ficou difícil agora pra mim, me embananei. Mas agora vamos falar sobre a votação. Começando pelo Vitão, que já fez conteúdo sobre, já trouxe informações de primeira pra gente aqui sobre esse clássico. Assim, culturalmente, misticamente, é muito forte. Mas se a gente for analisar a qualidade técnica, entre os dois é bem fraco, viu? Coloca o Fenerbahçe para jogar a Série B. Mas então, Não realmente... classifica. Ou dizer que ia tomar baile da zaga do Operário. Fácil. Sim, mas eu acho que a parte cultural, aquela mística Fenerbahçe e Galatasaray é muito forte e passa a qualidade técnica. Eu colocaria, assim, lutaria fácil para ser o maior. Pra ser o maior. De maior para baixo não dá pro Vitão. E para você, Já segura? Natan? Dá para segurar? Será? Vai lá, Natan. Eu tô na dúvida, hein, entre Maneirinho mais A e... É que na TV você vai estar no bar e assistindo o Fenerbahçe e Galatasaray, porque na TV não passa, né? Você vai ter que ir atrás do jogo. Esse vai ficar pras torcidas, na minha opinião. Né? Para as torcidas, olha só, a torcida liga, olha lá. Opinião forte do Natan. Para você, Guilherme Passelli, que odeia o futebol asiático. Oxi, de graça. Não, você é uma piada, porque é um dos caras que mais gosta de futebol. Nossa, o que eu defendi, Putz, qual é o nome do time? Da Oceania. Pô, qual é o nome do time da Ásia? Caramba, agora esqueci o nome do time que a gente falou no... Tem uns aqui que eu não sei nem falar o nome. Vou pedir para você pronunciar quando chegar. Não, mas eu tô junto com o Vitão. O maior para mim vai estar entre esse e outro, o outro que vem daqui a pouco, principalmente por conta das questões políticas, geográficas e também da torcida. Porque a torcida do futebol turco é uma coisa de louco. A gente fala que a torcida do futebol brasileiro e do futebol argentino é um negócio maluco, mas a Turquia, eu não sei se foi com o Galvo, acho que foi com o Galvo, que uma vez a gente estava conversando da maior seleção que nunca foi campeã mundial. Que a gente falou, acho que do México e tal. Aí depois veio na memória a Turquia. Porque, mano, os caras respiram futebol. As torcidas, tanto do Galatasaray, do Fenerbahçe, do próprio Besiktas, do Trabzonspor, são uma torcida muito, muito louca que são apaixonadas mesmo pelo time, matam e morrem por eles. E esportivamente não é tão grande quanto Barcelona e Real, quanto o Derby de Milão. Mas eu acho que fica muito lá em cima entre o Fodástico e o maior. Dá pra segurar aí pra gente falar no final. Eu carrego a do Natan. É um jogo que não passa na TV, vai ser foda de assistir. Mas por voto vencido, pra não empatar, como a gente não tem o voto de Minerva, eu vou deixar no Fodástico, segurando para maior aqui. O Galatasaray tá atualizado aqui. No Fodástico, o Galatasaray. E agora vem um jogo que o Natan brigou, pegou em armas,
fez protesto, brigou na frente do CT do arquibancada e falou: eu quero esse jogo lá, se não tiver eu não participo, cancelo tudo, fecha as portas. Guarani e Ponte Preta, né? Ele quase colocou o Santo André e São Bernardo. Quase, faltou pouco. A gente falou, calma. Também é muito. Ele queria colocar o Santo André e São Bernardo, mas o derby de Campinas, Já fui lá pra Campinas, lá eles não se falam em São Paulo, Palmeiras, tem até gente que mora lá e assim, torce pro time da capital. Só que quando você inicia o ano, você vai pensar no derby de Campinas. Estamos falando de um estádio a um outro que não dá nem 5 minutos caminhando. Os dois clubes já não estão bem esportivamente, mas o que importa no ano é o clássico. Então isso já resume o tamanho do derby de Campinas, que na minha opinião, lógico, você também não vai assistir na TV um derby de Campinas. Ele vai ficar só para as torcidas. Só que ele tem que ser ligado, porque é um clássico pequeno de um clube que tem história, e a gente vai lembrar. O Preta talvez é o clube mais antigo do Brasil, só que ela não tem títulos nenhum. E o Guarani chega até ganhar um campeonato brasileiro, ficou durante anos e anos nas primeiras divisões, e hoje os dois amargam a Série C. O Guarani vai disputar a Série C e a Ponte Preta está na Série B, então caiu para a Série C também, não foi? Ponte, se não me engano. Caiu Ponte, Ituano. Guarani e Ponte caíram para a Série C. Agora, juntinho. Agora de mão dada. Então mostra o tamanho da rivalidade dos dois, é aquilo. Já que a gente não consegue disputar com a capital, já não temos todo esse investimento, estamos numa cidade afastada aqui do centro paulista, a rivalidade dos dois lá, e você pode ver pelas brigas das torcidas, como que é o clássico, já não é nem torcida dividida, agora é torcida única nos dois estádios, porque o Polícia pau come lá, então é uma rivalidade aqui que fica regional, mas mostra o tamanho do Guarani e Ponte Preta, né? Todo mundo conhece Guarani e Ponte Preta aí no Brasil inteiro. Temos a questão do folclore, tem o craque Neto com toda a sua mística por ter jogado no Guarani, então você chega nele e fala: esse daqui é o craque Neto, ídolo da Ponte Preta, ele falta te bater. Você vai fazer um negócio desse com o craque Neto, ele fica maluco. E, bom, é o que você falou, até os jogadores, eles abraçam essa questão, que a gente viu no Liverpool e Manchester, até os próprios jogadores de Guarani e Ponte abraçam isso daí, tipo, não, eu sou jogador do Guarani, você não vem falar que eu sou jogador da Ponte, que senão o pau vai quebrar aqui em cima de você. Vitão, Guarani e Ponte Preta, pra você. Pro Natan, só a torcida liga, aí pra você. Pra mim é o maior clássico do interior de São Paulo, disparado. Se você perguntar para alguém de Campinas, se você prefere assistir Corinthians ou Palmeiras, ou Guarani e Ponte, ele vai falar Guarani e Ponte. E também temos aquela mística do Guarani e Ponte, são duas equipes que não são protagonistas e conseguem fazer um clássico gigantesco. Mas assim, eu não pararia para ver um Guarani e Ponte na TV. Eu gostaria de ir lá assistir, seria do caralho, mas na TV não pararia, então colocaria, eu acho que só a torcida liga. Só a torcida liga. Série, traz uns dados aí pra gente desse derby de Campinas e fala pra gente. Eu quero que eu traga, eu vou trazer então enquanto passa. Não, já tá aqui, é a última. Então manda bala. Vai lá. 71 vitórias do Guarani e 67 da Ponte. Pô, é um confronto bem equilibrado. Como o Vitão falou, não são times das principais capitais, principais cidades do Brasil, mas ainda assim é maior que muito clássico regional, pô. Você vai ver. Pô, eu acho, por exemplo, Guarani e Ponte é um clássico maior do que Fortaleza e Ceará. Porque mesmo, tava sofrendo com o retorno, pô. Meu pai falando. Fechei. Mas por ser dois times extremamente tradicionais de São Paulo, a Ponte acho que é o segundo time mais antigo do Brasil, e o Guarani, mesmo sendo mais novo, só um pouquinho do que a Ponte, a gente não conquistou muita coisa, mas são dois times tradicionais que fazem um clássico muito bom. Eu pararia para assistir, de verdade, se estiver passando um Guarani e Ponte, se eu estiver de boa, assistir tranquilo, e eu colocaria no Maneirinho. Maneirinho mais vai. Eu não pararia para assistir. Igualzinho. Se ele não iria assistir esse derby de Campinas, nem ferrando. Ah, não, nem ferrando. Olha, eu não pararia para assistir, é aquilo que o Vitão falou. Se for para ir ao estádio ver, putz, deve ser uma das... Putz, você vai num dia no jogo do Guarani e da Ponte no estádio do Guarani, e num outro dia no Guarani e Ponte no estádio da Ponte Preta, nas duas torcidas, para ver como é que é. Se me chamarem agora, eu vou para Campinas agora. E o Guarani meio que rebaixou a Ponte também ano passado, né? Porque a Ponte, jogando em casa, só precisava ganhar do Guarani para, entre aspas, se salvar. O Guarani foi lá no Moisés do Carelli e ganhou da Ponte. Se eu vou, vocês vão comigo.
Fechou. Na minha opinião, ele sofre do mesmo problema de Lazio e Roma. É um bom clássico, são duas equipes que, assim, dentre as grandes não incomoda tanto. Para mim, fica em só a torcida liga e fechamos com isso. Aqui um clássico, o Passeri teve que dar uma saidinha, mas foi ele que colocou, ele que pediu. Temos o clássico da Alemanha entre Schalke 04 e Borussia Dortmund, que é um clássico que carrega algumas místicas, tá de volta para a série, carrega algumas místicas aí forte, algumas situações. Passeri, você que voltou agora, já aproveita. Opa! Não compreendi, Natan. É só o time do Hitler. Talvez o Schalke é considerado o time do Hitler contra um time O time que que ele torcia. Time de Adolf, do Bigode, né? Que eu achei que era Lazio até aqui, ou Palmeiras. Brincadeira. Desculpa, eu tenho um probleminha com o Palmeiras. Se corta depois, se corta. Eu tenho um probleminha com o Palmeiras e eu nem sou corintiano. É complicado. Não, mas Eu também tive um probleminha com os palmeirenses. Probleminha grande, viu? Ixi. Eita. Falei um pouco da história deles no começo, aí rolou. Aí a galera fascista na fundação do Palmeiras, alguns ou outros. Aí a pessoa não gostou. O pessoal não curte muito quando fala, não. A torcida palmeirense não gosta muito quando relembra a história, não. Mas a história tá aí pra gente não cometer os mesmos erros do passado. Voltando agora pra Schalke e Borussia. Ô Gui, eu quero saber de você, esse clássico que carregou Manuel Neuer, que Mário Reus, carregou Lewandowski. Pra você, como é que funciona esse clássico? Traga números, traga informação, traga tudo que estiver de bom. O Rivier Derby. É o maior clássico da Alemanha. Pô, tem o Bayern de Munique, que é o maior time da Alemanha, disparado, por pelo menos umas 4 vezes maior que o Borussia. Mas não tem um clássico tão forte quanto tem Borussia e Schalke. O Borussia ainda é um time maior que o Schalke, de maior relevância, principalmente internacional, mas são dois times que realmente se odeiam. O Schalke tem mais vitórias contra o Borussia em confrontos diretos, mas o Borussia ainda assim tem mais títulos, menos rebaixamentos. O Schalke tá penando para não cair para a terceira. E a torcida do Borussia continua odiando o Schalke mesmo, o Schalke estando tão longe. Então é uma rivalidade que nos campos sempre vai existir. São dois times que sempre vão se odiar. Mas não acho que é um clássico tão gigante. Eu, como torcedor, eu assistiria se estivesse passando no bar. Mas é um clássico bem interessante na Alemanha, mas nada tão gigante. Nada tão gigante. É aquele clássico que o torcedor quer ganhar, né? Tem essa. O torcedor não quer perder de forma alguma. Mas é aquilo. Se estiver passando num bar, talvez eu pare para assistir. E você, Vitão, o que você acha desse clássico? Traga contextos para gente. Olha, na Alemanha esse clássico é muito grande, mas você sai da Alemanha, tem gente que nem sabe que isso é clássico. Tem muita gente que assiste esse jogo e não faz a menor noção que eles se odeiam. E hoje, depois da explodida do Bayern de Munique, o Borussia Dortmund, eu não sei como tá lá na Alemanha, mas olhando de fora, o Borussia Dortmund deixou o Schalke em segundo plano. Eu colocaria em... Eu acho que... Não... Ai, é difícil, mas eu acho que eu ia colocar só a torcida liga, viu? Só a torcida liga. Pra você, Natan, o Vitão ficou com só a torcida liga, e você? É que a gente já tá começando a colocar eu sou fã do futebol alemão, né? Então, se estivesse passando na TV, eu estivesse no bar, eu iria ignorar a resenha de vocês, falando sobre mulheres, bebidas, assuntos, profissões, e iria assistir esse jogo, porque é um jogo que eu gosto muito das cores do azul do Schalke e amarelo do Borussia, as duas torcidas alemãs da Europa. É uma das melhores, as torcidas alemãs têm que ser elogiáveis, né? Elas estão sempre apoiando, e a gente fez um levantamento, né, o Gabriel Passeri. A gente falou sobre... Gabriel Passeri, que é isso? Somos nós dois. Meu primo. Passeri, a gente fez um levantamento, né, Passeri, sobre as cidades, né, e os clubes, a superlotação dos estádios, né, mediante a lotação das cidades. E aí a gente fala muito sobre Schalke e Borussia, né, são cidades pequenas, mas que tem uma média de público altíssima, né, então outras cidades viajam até a cidade de Borussia. A cidade de Borussia. A cidade de Borussia e Dortmund. Fica para as torcidas. A cidade de Dortmund ela fica sempre lotada e fica sempre vazia também quando tem jogo, esse clássico aí. São as duas cidades que sediaram a Copa, né? Dortmund e Gelsenkirchen sediaram, acho que semifinal da Copa 2006. O clássico seja grande também, né? Aquilo que você falou, o Borussia foi crescendo ao longo dos anos, deixando o Schalke
plano, mas a gente vai lembrar que Manuel Neuer, né? Talvez um dos maiores goleiros da história do futebol. O maior. Essa discussão a gente deixa para um outro programa. Eu concordo com você, Manuel Neuer. No próximo programa. Bom, essa discussão do goleiro eu quero deixar para outro dia, para o momento que a gente, né, tiver mais calmos. É um clássico assim que eu vou falar para vocês. O público médio de futebol, o comprador médio de futebol, ele vai olhar e falar: jogo do campeonato alemão. Quando tem um Borussia e Bayern, é mais capaz do cara falar: olha, tá rolando o clássico alemão. Agora que tá rolando Schalke e Borussia, os caras com o jogo do campeonato alemão. Pela mística, por tudo, eu coloco com só a torcida. Às vezes nem a torcida mais liga, só vejo se estiver passando no bar. Nem tem mais! Nem tem mais! Cara, deixa eu ver, quanto tempo que não tem? Ele caiu no limbo aqui. Um está na segunda divisão, o Schalke quase faliu, né, indo para a terceira, e o Borussia lá disputando Champions League, foi finalista da última edição, então é um clássico que ficou, hoje só fica para as torcidas, né, então pode colocar assim, Galvo. Só a torcida liga, então vamos nessa. E agora a gente tem Independiente e Racing. O Borussia e o Schalke ficou para trás, só a torcida liga. Independiente e Racing, a gente está falando do maior campeão da Libertadores contra o Racing, que é um time muito aguerrido. E se eu não me engano, é a torcida do Racing que tem uma música para provocar o River, que fala: não sou de River porque sou Argentina, né? Porque esse sentimento argentino que o Racing próprio leva, inclusive carregando as cores da bandeira argentina no seu escudo e nos seus uniformes. O que vocês têm para me falar sobre Racing e Independiente, esse clássico do futebol argentino? Eu não lembro quem foi rebaixado, não lembro se foi Independiente ou Racing, mas fizeram um funeral por outro time. A torcida criou um funeral no meio do estádio. Para mim, eu só não lembro quem foi que fez o funeral e quem foi rebaixado. Foi Independente rebaixado. O Racing estava para ser rebaixado, falindo, né? E aí a torcida do Independente já estava... É verdade. Fizeram pro Independente. Cara, é genial quando a rivalidade chega nesse ponto. Né? E o Independente é muito maior que o Racing, mas mesmo assim a tiração de... Mas absurdamente maior que o Racing. Sim, é tipo... Um estádio que você faz isso aqui, Gabriel, Vitão e Passério. Você faz isso aqui, ó. Você está no Libertadores de América, você está no Ercelinho. Então... 350 metros. Acho que é a melhor distância. É mais perto do que ir no mercado aqui pela minha casa, velho. Que isso? Também. Você atravessa a rua. É isso aí, atravessar a rua. Cara, é legal, é gostoso, só que eu vou falar pra vocês que nem se estivesse passando na TV, pra mim. Aí eu deixo com vocês também. Torcida, né? Da liga, na minha opinião. Só fica mais pelas torcidas da Argentina. Concorda, Vitão e Passério? Concordo 100%. Eu acho muito legal a mística desse clássico, tudo que envolve ele, mas eu raramente pararia para assistir um Racing Independente. Nem numa quartas de finais da Libertadores eu acho que eu assistiria um Racing Independente. Nem numa quarta de final de Libertadores. E você, Passério? Não assistiria, mas nem ferrando, nem se pagasse. A não ser que esse vencedor pegasse o São Paulo na semifinal, né? Aí eu gostaria de saber como eles estão jogando. Não, eu não me preocuparia com isso, não. Tá certo. Vamos lá, agora Penharol e Nacional. Eu tenho uma história muito triste no jogo do Nacional e São Paulo aqui no Morumbi. Muito eu passei a ser torcedor do Nacional depois desse dia. É muito triste. Eu sempre vou torcer pra eles. Eu não quero nem falar o que eu disse para não virar meme e ser cobrado daqui para frente. Eu vou deixar quieto. Mas é muito triste o que aconteceu no gramado. E no Morumbi recentemente. Eu lembro desse dia. O dia do jogo, a gente tava em aula. Aí tava eu, o Porto e o nosso querido Jesus assistindo o jogo. Aí teve essa treta aí, o que aconteceu. Tá, o cara desmaiou e tá suave. Aí foi se desenrolando. Na terça seguinte, teve a segunda reunião para a criação do canal. E, mano, deu 10 minutos que acabou a reunião. Surgiu lá a notícia que o esquerdo morreu. Mano, foi um baque tremendo. Tipo, não era... Ninguém conhecia ele. Nenhum torcedor de São Paulo conhecia ele. Não tem como você falar conhecia. Mas você fica muito impactado com aquilo por conta
de tudo que aconteceu, de ter sido no Morumbi. O Galvo estava no estádio no dia, tinha mais Eu gente presenciei. que eu conheço que estava no estádio que falou que foi um negócio assustador. Mas falando do clássico, eu acho maneirinho. Eu não assistiria, porque vai ter hoje, eu não vou assistir. Inclusive hoje tem, né? Hoje tem Nacional e Penharol aí pra vocês. Hoje tem, eu não vou assistir, mas é um Hoje clássico muito grande, mano. Porque são os dois principais campeões do Campeonato Uruguaio. Os dois juntos têm 100 títulos uruguaios. Os dois juntos têm 10 Libertadores. Libertadores, 8. 8? 8 Libertadores. 5 do Penharol e 3 do Nacional. Então, acho que, dentre os sul-americanos, é o clássico mais parelho, que os dois times são extremamente muito grandes. iguais. O Penharol é maior ainda, porque tem 2 Libertadores a mais e mais títulos uruguaios. Mas o Nacional também é um time que tem 3 intercontinentais. Ganhou as 3 Libertadores e os 3 intercontinentais, se eu não me engano. Posso estar errado. Tri, eles carregam na camiseta isso, inclusive. É tri, igual o Paulo. É mundial. Não, na época era intercontinental, como o São Paulo ganhou o Mundial também, aí já engloba tudo, mas é tricampeão mundial. Tricampeão mundial, Mas é um clássico mundial. Muito equilibrado, então vai no maneirinho mas muito mais próximo do Fodástico. Muito mais próximo do Fodástico, boa. Se eu não me engano, um desses dois aí, o Penharol, é o primeiro campeão da Libertadores, não é uma coisa assim? Eu acho que é. Isso aí, 60 Penharol. Você fez eu fiz um vídeo e esqueci. Eu fiz a matéria e esqueci. É brincadeira, mas eu esqueci. Infelizmente. No conteúdo não fala que é o primeiro campeão. Mas tem a fotinha, pô! Eu sei. É isso mesmo, é verdade. Enfim, o Penharol é o primeiro campeão da Libertadores da América. É um confronto com suas místicas. Pelo que eu vejo, as torcidas elas se odeiam de forma moderada, como deve ser odiado num clássico, por serem dois times enormes no seu país, os dois maiores. Eu gosto muito do Nacional por conta da promoção que eles fizeram para jogar aqui no Morumbi, que ia ser um confronto dos únicos mundiais e por aí vai, ali, nessa situação dos seus países. Então, muito legal, mas é aquilo. Para mim é maneirinho, mas vai. Quero saber de vocês aí, Natan e Vitão, que ficou faltando. Para mim, maneirinho, mas vai também. Por todo o contexto, maneirinho, mas vai. Fica o nosso querido Nacional e Penharol. E agora vem um que, pra mim, assim... Último? Tem como alterar a ordem? Tem. Vamos jogar pro último, então. Então vamos falar de outro... E deixa o Fenerbahçe e o Galatasaray lá junto. Lá junto, a gente já faz uma comparaçãozinha do Celtic e Rangers. Então tá bom. A gente faz uma comparaçãozinha dos dois no final. Tá, ok, então... Pulo vermelho, estrela vermelho e Partizan também. Você quer que saia pulando agora virou... Não. Acho que aí não. Dá pra deixar os 3 por último. Vamos deixar os 3 por último ali por todo o contexto. Eu vou trazer esse daqui na frente dos outros, porque eu vou até mudar aqui ao vivaço para vocês, tudo a questão, porque eu vou falar do América e do Chivas, né, o confronto aí. O Chivas, que a gente não tá falando do Whisky, estamos falando do time de futebol, felizmente. América e Chivas, o super clássico, o clássico do México. E eu vou falar para vocês que eu não sei de nada. Não vou mentir. As duas maiores times do México. Vou deixar isso pro Pastelli. Ou pro Vitão, eles que desenrolem. Eu ia pôr... assisto no bar, mas nem passa na TV esse clássico. Passa! Mas eu já tô dormindo. Então eu não tô... Eu queria muito assistir esse clássico. Tá passando no bar, eu já tô muito louco. Então, quando tá passando, se o Pastelli já tá dormindo, eu já tô muito louco. Eu não dá pra assistir mais, não. Calma aí. Se eu não me engano, passa na Disney+. Aí tem que assinar o bar tem mais pra série. Que isso? No bar vai ter o Premiere falsificado lá no Gato Net. Ter no máximo um Gato Net. Eu assinei Não vou falar. Não, você não assinou nada, Pastelli. Não, eu assinei um streamer muito da hora. Disney Plus. Perfeito. Vai derrubar o vídeo aqui, o pirataria, pô. Assinei o Disney Plus, que dá pra assistir todo o jogo lá. Sim, todo jogo no Disney Plus. Exato. Por favor, parceiro. Assisti os 4 jogos da NFL lá, pô. Muito top. Roda lisinho. Então, eu acho que o Vitão vai ter conteúdo pra falar dos Chivas de América, né, Vitão? Posso estar errado. Chivas da América. Eu já fiz alguns vídeos sobre os Chivas da América, mas, sinceramente, eu não sei quase nada do clássico. Eu sei muito sobre os dois times. Tipo, o Chivas, eles só contratam mexicanos. Não tem nenhum
jogador na história do Chivas que não era mexicano. E os que são de outra nacionalidade é porque são mexicanos que se naturalizaram por pique outros o países. Atlético Bilbao. Uhum. A única exceção é o técnico. O técnico e a comissão técnica pode ser. Mas o clássico em si, eu sinceramente não sei quase nada sobre esse clássico. Sobre o confronto em si, sobre toda a história. É do América, se eu não me engano, o treinador que na coletiva... O Jardim, né? Não, é Isso. do Tigres. É do Tigres. O bigodudão, esqueci o nome dele. Isso, que ele falou que a mulher fala primeiro porque na minha casa quem tem a voz é a minha esposa. Eu não lembro o nome dele, mas tô ligado quem é. Jardine no América. O Botafogo tentou fechar com ele. São Paulo, quando estava sem técnico, tentou fechar com ele. O Brasil, praticamente todos os clubes brasileiros tentou, fez consultar o André Jardine, que no início aqui de São Paulo Futebol Clube conseguiu fazer talvez a maior história de São Paulo em torneios na América, né? Quer ser eliminado por um time que lembra muito o prato que eu tô comendo. E acho que o Jardim pior... foi triste no São Paulo. Viu? E o O pior Jardim é Olha, pode falar. Não, pode falar. Então, o Jardim é o Abel Ferreira do México, né? Praticamente considerado um cara que já faz um tempo que está na América do México. E para tirar ele, tem que tirar uma boa grana, viu? Desembolsar uma boa grana. Só Arábia. E o Jardim, a questão não é nem só ter sido eliminado, mas ter sido eliminado da forma mais porca possível, porque o São Paulo não deu susto nenhum no Talheres. Então... Eu não gosto nem de lembrar, mano. Eu prefiro viver na ignorância quando se trata disso. Aqui, ó. Só um pouquinho do comparativo entre os dois. O América é o maior campeão mexicano, o Chivas é o segundo. América, a maior torcida do México, o Chivas é o segundo. O América é o maior campeão da Champions da CONCACAF, só que o Chivas tem 2 só. E os dois são os 2 dos maiores campeões da Copa. Então, é um confronto bem equilibrado. Mas o América tem 5 Ligas de Campeões da CONCACAF a mais do que o Chivas, o que torna ele, de certa forma, maior do que o Chivas. Eu não assistiria se estivesse passando. É pra torcida isso também. É pra torcida. E o Chivas... O América tem 94 vitórias contra 38 do Chivas. Então... É um clássico pra torcida mesmo. Uma torcida gosta mais que o mundo no geral. E agora, um time que costuma incomodar muito quando vai pro Mundial de Clubes, uma equipe muito chata, que é o Al-Ahly, num clássico contra o Zamalek. Falei certo, Passeri? Correto. Obrigado, opa, deitei. Aqui vou falar pra vocês, não sei nada de novo. Vocês sabem que vocês colocou jogos que eu não sei de nada. Eu respeitei o cara que trouxe esse clássico aqui, então fica com o Vitão e o Passeri que pode trazer os dados aí. Eu torço pro Al-Ahly, porque eu gosto das cores, eu aposto muito no Campeonato do Egito. O Al-Ahly dá muito dinheiro pra mim, com as cotações melhores aí. Ele aposta no Egito, ele aposta na Tunísia, no Suriname, Botsuana, Malawi, República do Chipre, por aí. República do Chipre. Pô. Mas esportivamente são os 2 maiores times da África, os 2 maiores campeões da Liga dos Campeões da África, com o Al-Ahly sendo Real Madrid do Caramba 4. Mas não é um clássico que eu assistiria, mas é um clássico pro continente imenso. É imenso. Deve ter, mano. Sempre tem. Você coloca na casa de apostas lá que você joga, você vai conseguir assistir. Pô, Irmão, eu consegui assistir o jogo do... Ô, Natan, eu assisti o Trest e Valviste na Betano, pô. Como você não vai assistir... Esse jogo, pô. Assisti, pô. É isso que eu falo do Passeri. Ele vê esse tipo de jogo. É difícil competir com o cara. Mas é por conta de torcida mesmo. Mas pela história dos 2 times e pela grandeza dentro da África, eu acho que é um clássico maneirinho, mas vai. Maneirinho, mas vai ficou com a série. E pra você, Vitão, vocês que são os conhecedores? Eu acho um clássico muito legal, que é o maior do continente, com certeza, sem dúvida. Mesmo tendo um clássico no Marrocos, que é Raja Casablanca... E o Idá. Que também é um baita clássico. E tem na Tunísia também. O Esperança e o Clube África. Aonde? Na Tunísia. O Esperança e o Clube África. 2. Cara, não conheço. Esse
Esse não sou eu, esse foi o Gabigol que me mandou. Então bota na conta dele. Mas eu acho um clássico realmente bem maneirinho, mas eu raramente assistiria, viu? Eu raramente, e além, se eu assistisse, eu não saberia o nome de, no máximo, um jogador dos dois times inteiros, eu saberia no máximo um O jogador. jogador, porque eu olhei pra tela na hora que o narrador falou o nome dele. Aí você gravou e Pô, falou, tem eu aquele sei que é eu esse esqueci aí. o nome dele, mas tem o sul-africano, o Percy Tau. É isso. O único. Eu Era gostei mesmo, que você agora começou a frase. Tem aquele jogador lá que eu esqueci o nome dele. Não, mas eu lembrei, o Percy Tau. Mas, pô, maneirinho. Maneirinho. Eu vou deixar eles votarem, ô Natan. Você tem alguma oposição ao Maneirinho mais vai ou não? Os dois brigam quem fez a pirâmide, pô. Só isso. Vou Qual deixar pirâmide? aqui no Qual Maneirinho mais vai. pirâmide? Pra agradar a torcida dos Amalak. Cuidado com o Scarpa, viu? Cuidado Ou com com o o bigode. Scarpa. E agora esse próximo jogo que vem aqui, Cara, eu quero que agora eu vou deixar o Passeiro falar. esse Vai é lá, lendário. Passeiro. Vou deixar. Nossa, É. são dois times minúsculos, Aldosivi e Alvarado. São dois times minúsculos na Argentina, ninguém dá relevância nenhuma. É como se fosse o Ituano e o Botafogo de Ribeirão Preto aqui em São Paulo, com o Ituano e o Botafogo sendo maiores. Mas é um clássico que simplesmente não pode acontecer. A gente fala aqui no Brasil, não pode ter torcida, não pode ter duas torcidas entre São Paulo e Palmeiras, entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, entre Ponte e Guarani. Lá simplesmente não pode haver jogo. Não pode. Na Argentina, geralmente as divisões mais baixas são divididas por regiões. Eles são de regiões parecidas, só que eles são colocados em regiões diferentes para não poderem jogar. É como se fosse na Europa não poder jogar, se eu não me engano, é Sérvia e Bósnia, que tem umas treta. Eles não podem jogar, porque se houver um jogo, vai morrer gente pra caramba. Ficaram 27 anos sem poder jogar. Clássico proibido, né? Que eles ficaram... não conseguiu, falou, rapaziada, é pouco policiamento que a gente tem aqui na Argentina, e estamos falando de uma cidade de 73 mil metros quadrados, desculpe. É como se fosse uma Barra Funda aqui de São Paulo inteira. Santana aqui tem mais gente. E aí ficou conhecido pelo clássico dos 30 minutos, né? Que em 97, né? Não teve como jogo, teve jogo. Em 30 minutos já as arquibancadas pegando fogo, os caras se matando, foram pras ruas. E aí o Ministério Público lá da Argentina, junto com o policiamento, falou: não dá pra ter esse clássico. Os caras veio de fato. Esse já foi considerado o clássico mais perigoso da história do futebol, por muito tempo. E são dois times, como o Passari falou, dois times minúsculos, assim. Tipo, eu acho que nem o Ituano seria tão minúsculo que os dois. O Aldosivi é o time que tá sempre não, mas constantemente na primeira divisão. É o Avaí da Argentina. Mas deixa eu ver até para as torcidas, claro. Ele é foda, assim, briga, história, mas ele fica pra torcida. Fica bem. Também tem a sede, eu acho a sede do Alvarado, que tem literalmente um torcedor matando o outro. No muro da sede. No mural do clube, mano? Que isso? É assim, eu acho que é o Homer matando outro cara e o Belson rindo com a camisa do Alvarado. Caramba. Que bizarro. Bom, como não pode ter jogo, a gente não consegue assistir no bar. Não, mas pela história eu colocaria maneirinho. Eu colocaria maneirinho. Só pela... Mano, a questão deles não poderem se enfrentar é maluco. Só por no mural do time profissional, porque a gente tem a questão das torcidas sediarem aqui em São Paulo, ter bandeiras, fazendo esse tipo de coisa. No mural de um clube profissional, de uma sede séria, tem literalmente uma demonstração de arte de um matando o outro, cara. É no maneiraço. Do Aldosivi, o Homer matando o Ned Flanders com o Nelson rindo. O Nelson não... Pô, simplesmente maluco. Simplesmente isso. E a gente falando de clássico gigante, agora entra o clássico que... O nome que o Passeri me mandou, vou dar um contexto para todo mundo. O nome que o Passeri me mandou deste clássico, quando ele mandou o nome, eu coloquei no Google, apareceu um tanque de guerra. Foi a primeira coisa que apareceu. Quando eu coloquei o nome, apareceu um tanque de guerra. Eu falei, porra. Que é o Estrela Vermelha, né? E o Partizan. Vamos criar uma dinâmica, Gal.
ou o Passério ou o Vitão vai trazer o contexto político, eu vou ficar com a parte de torcida. E aí o basquete... Não, eu fico no título. Eu fico no Você título. fica no título? Perfeito, a gente traz isso junto aqui. Eu vou só explicar a minha experiência. Eu gosto muito do Estrela Vermelha por tudo que aquele estádio carrega, aquele corredor que os jogadores entram, que parece um corredor da morte. Quando você topa com a torcida no gramado, você fala, mano, eu vou morrer. Você fica com a sensação de fudeu. Cara, pra mim é brilhante. E só por eu ter jogado o nome do clássico no Google e o Google ter mostrado a foto de um tanque de guerra, quando eu pensei O Vitor Pereira falou que saiu de tanque de guerra, pô. Sim, então é bizarro. Eu quero agora saber do Vitão o contexto das torcidas, de como que funciona, e depois o Nathan segue com o jogo. Se eu não me engano, eu não tô tentando lembrar quem é o lado da polícia e o lado do exército. Mas um time foi fundado pelo exército, se eu não me engano é o Partizan, e o Estrela Vermelha foi fundada pela polícia sérvia. E muito na Guerra Civil Sérvia teve a divisão entre guerrilhas, né? E o exército ficou de um lado e a polícia ficou do outro. E com isso começou uma rivalidade intensa nesses dois times no gramado. E que foi crescendo, e o ódio só foi aumentando. Uma rivalidade intensa. E Nathan, e aí? Traz pra gente. Cara, esse clássico ele é tão foda. Ele tem que ficar no fodástico mesmo. E aí, a gente, depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Sérvia ainda era a antiga União Yugoslávia, né? Tava toda aquela separação. Os clubes são feitos ali. A Estrela Vermelha vem primeiro e depois de meses vem um Partizan. Então é praticamente uma resposta. Já que vocês escolheram um lado, então você escolher entre Estrela Vermelha e Partizan era você escolher um lado da história do país, pô, que seria sérvio. Então praticamente assim, que lado você quer ficar? A gente trazendo aqui pro Brasil, você vai ficar no lado da direita ou da esquerda? De tão lado político é tão forte. Se a gente for falar para as torcidas, o Galvo, você falou o que é estádio lá do Maracanã del Naso, que é na Sérvia. É um estádio bem rústico, né? Que amedronta mesmo quem tá passando por aqui. O último clássico que aconteceu, e já o Passério vai trazer os títulos e os números, o treinador estava com curativos na coletiva de imprensa, porque o Estrela Vermelha meteu um 4-0 sobre o Partizan, e o técnico do Partizan parece que apanhou da torcida no vestiário. Então, ele foi aparecer na coletiva de imprensa lá todo com marca de sangue, né, roupa com sangue, e os curativos. Quer dizer que ele fala que não, mas provavelmente ele apanhou da torcida porque tomou um 4-0. Você já se viu isso? Um treinador apanhar da torcida porque tomou um 4-0? Mostra o quanto essa rivalidade é foda demais. Deveria acontecer. Mano, devia acontecer aqui no Brasil, mano. O que ia ter de gente tomando um baile? Nossa, o senhor Fernando Diniz não perderia aquele Brasileirão. Ele não teria perdido. Nossa, jamais. Depois daquela traulitada do Inter... O próprio Tietchan ia bater nele. O Tietchan, eu ia, o Galvo ia, o Nathan ia. Nossa, eu não ia bater, eu ia botar fogo no carro dele. Pô, e dois times extremamente gigantes na Sérvia, e fora da Sérvia, são dois times de relevância legal, pô. Porque o Estrela Vermelha, todo mundo sabe que tem uma Champions League de uma forma heróica. Se eu não me engano, não sei se foi o Estrela Vermelha ou o Steaua Bucareste, ganhou do Barcelona na final. Alguma coisa assim. Foi o Estrela, né? O Steaua, e o Partizan, o Steaua. Mas ainda assim o Estrela Vermelha, em época ainda de Iugoslávia, ganhou uma Champions League, tem 15 campeonatos sérvios contra 16 o Partizan, que tem uma taça dos campeões de taças, que é como se fosse cada campeão de Copa dos países disputando uma competição, e eles foram lá e ganharam. Então é uma rivalidade que esportivamente também é muito grande, sempre tem jogos muito fervorosos, principalmente por conta da torcida, mas nessa que a torcida inflama, os jogadores também estão junto, então eles sempre estão lá se odiando, e isso é muito divertido. E teve brasileiro, o Bahia, o Passério, Saldanha, Gabriel Saldanha, alguma coisa Saldanha, não soube o sobrenome dele. Ele passou pelo Bahia. Ele falou agora recentemente, pô, depois que eu fiz um gol no Clássico, eu virei famoso lá na Sérvia. Veio proposta de outros times. Então o Clássico é muito importante. Ele fala, até mesmo se ganhar o campeonato não, pouco importa. O que importa é ganhar esse Clássico. As torcidas se matam nas arquibancadas. Aí o contexto político, né? Então é muito importante esse Clássico. E igual eu falei também do Fenerbahçe e Galatasaray, vai para outros esportes. Se eu não me engano, na Sérvia, chega até no handball. No basquete eu tenho certeza que chega. Mas eu acho que no basquete é uma doideira. A torcida
o Nicole Jokic, ele fala, né? Pressão na NBA, cara, eu sou da Sérvia, pô. Eu Desculpa. joguei na Sérvia, era isso que eu ia falar. Eu vi jogadores da Sérvia falando que jogar contra o Partizan é torturante numa partida de Sérvia é tudo basquete lá. maluco. Sérvio já é doido por natureza, né? O Sérvio mais tranquilo que eu conheço é o Jokic. E os irmãos dele são psicopatas. Ele é o mais que eu conheço, ele gosta de cavalo. Pô, ele odeia jogar basquete, odeia correr, gosta de cavalo e joga basquete pra caramba. Esse é foda. Ele é o mais de boa. Esse é fodástico. Pra mim é fodástico. Porque é aquilo, esse derby, né, o derby eterno, ele vai além do campeonato. Às vezes, pros caras, tanto importa ser campeão, mas você tem que ganhar. Ele vem da mesma coisa do Grenal pra mim. Que tanto faz se eu vou ser campeão brasileiro, se eu vou ser campeão da Libertadores, mas se eu peguei o Grêmio nessa competição ou peguei o Inter, eu preciso ganhar. E o Partizan e a Estrela Vermelha carregam da mesma coisa pra mim. Fodástico demais, não tem jeito. É muito embaçado. Pra mim, eu já cravei fodástico quando essa memória não vai fugir da minha cabeça nunca. Quando você joga o nome do derby no Google e aparece a primeira foto, é um tanque de guerra. Ficou fodástico pra caralho isso aqui pra mim. E agora a gente vem de um clássico encorpado, de um clássico que na Escócia ele é bizarro. É questão política, é questão religiosa, é questão étnica, é questão de tudo. Nossa, o Old Firm, né? Que é o Derby Old Firm, que é o. Cara, e o nome também é muito da hora. O nome é muito foda, pô, né? Porque o Firme é parceria. Eles, quando começaram a crescer, eles formaram uma parceria que eles se odiariam. Agora a gente se odeia. A gente é grande, vocês são católicos, nós somos evangélicos e agora a gente vai saindo. Acabou, a gente se odeia. Eu não gosto de você, você não gosta de mim. É isso. Certo. Cara. Irmão, pô, esportivamente isso aqui é muito. Eu fui pesquisar o número mais cedo. Mano, é 170 vitórias pra cada. Os dois têm o mesmo tanto de vitória. O último clássico igualou. O último clássico igualou, né? E o Rangers tem um título a mais que o Celtic. O Rangers tem 119. Bom tempo nas divisões inferiores da Escócia. Depois foi licenciado. Teve o Away todo, aí o Celtic conseguiu encostar, mas a diferença é de um. Um tem 119 títulos, o outro tem 118. Um tem Champions, o outro tem, acho que é a antiga Liga Europa. Então, mano, é um clássico que vai de evangélico contra católico, vai esportivo, a questão política, os dois se odeiam também. A questão da rainha, que eu acho que é o Celtic que lamentou a morte da rainha, e o Rangers, a torcida fez uma festa. É isso mesmo. Pô, nem dá. É o maior. É tão foda essa parte da torcida que, se eu não me engano, a filha do presidente do Celtic morreu, né? Suicídio. Nossa, eu acho que eu tô ligado nessa história. Putz. Os caras penduraram, né? A menina enforcada. Pesadíssimo, assim. Cara. Impressionante a rivalidade dos caras, tipo assim, ultrapassa a linha. E aí, quando você transcende só as 4 linhas de campo, vai pra política, vai pra religião. Cara, esse daí é o maior de todos. Esse é o maior de todos. Eu acho que os jogadores tremem pra poder jogar esse clássico. Tremem. Eu acho que os jogadores do Celtics e do Rangers então entrariam tranquilaço no Bernabéu pra jogar contra o Real Madrid. Mas quando vai pegar um clássico, os caras dão um frio na barriga, cara. Acho que o Celtic temia menos jogar contra o Barcelona do Messi no Camp Nou do que contra o Rangers. Sim. Tremia. É isso mesmo. E chegou a enfrentar. Nossa, o Neymar odeia o Celtic. O Neymar no jogo fazia 5 gols. Alguma coisa esqueceu, Vitão, desse clássico? Pô, é um clássico, né, que envolve tudo. Envolve política, religião. O Celtic sendo da parte progressista da Escócia, o Rangers sendo da parte conservadora, o Celtic sendo católico, o Rangers protestante, tudo. Tudo fazem eles se odiarem. Para mim é o clássico mais completo que existe, isso sem dúvida. Chega a ser mais Pode falar, sério? Eles monopolizam a Escócia. O último título foi com... Pô, o último título foi o Aberdeen do Alex Ferguson. No começo de carreira. No começo do Alex. Você vê quanto tempo... Foi o primeiro... Caraca, início dos anos 90, se eu não me engano. Não, 1987, se eu não me engano. Isso que eu ia falar, no final dos anos 80 e início dos 90. Segundo time do Ferguson, ele foi lá, foi campeão, depois disso ninguém nunca mais, pô.
É bizarro. É bizarro. E esse ano o Aberdeen tá disputando um pouquinho. O Steve Gerrard vai pra lá, né, pro Rangers. Lembrando que o Rangers também acabou decretando falência, né? Não é aquele Rangers que a gente conhecia, trocou o símbolo, né? E aí tem até uma piada da torcida do Celtic, né? Que eles acabaram se modernizando e o Celtic continua tradicional, por isso que ele é o maior clube da Escócia. E aí também tem o Brendan Rodgers, né? Que passou pelo Liverpool, também tá por lá. Então, é aquilo. Se na Inglaterra tem quem é o maior de Champions, eles só querem ter verdade, Celtic e Rangers. Por eles, acabavam os outros times e disputavam 38 rodadas e de volta dos dois times. Os dois times. Um jogo lá, um jogo cá, um jogo lá. E não ia saturar. Pra eles não ia saturar. Não ia, pros caras é isso. É isso aí o tempo inteiro. É o único jogo que importa pra eles na Escócia. É, a temporada toda. É ter campeão escocês pro Rangers não ganhar ou pro Celtics não ganhar e vencer os dois. É isso. Em final de Copa, isso daí é absurdo. Isso é bizarro. Os dois jogando contra em final de Copa é um bagulho de louco. Nossa, eu imagino como deve ser maluco. E sabe a gente tá falando que eles se enfrentam o tempo todo? No Brasileirão, o São Paulo enfrenta o Corinthians 2 vezes. O Grêmio enfrenta o Inter 2 vezes. Eles, no Campeonato Escocês, eles se enfrentam 4. Porque tem o turno e o retorno, e tem a segunda fase, que é turno e retorno também, que é os melhores times. Então, eles fazem uma briga, né, pra série. Depois de 1-6, né? Os 6 melhores, e depois pegam mais um retorno. São acho que 22 jogos, aí separa os 6 para disputar o título Champions, competições europeias, e os 6 piores para disputar o contra o rebaixamento. E tem a Copa da Escócia ainda, né? Então... É a Copa da Escócia ainda. Pô, tem de tudo um pouco, é maravilhoso. É um clássico muito bom. Para vocês, maior que Galatasaray e Fener? Sim, sim. Então, o maior para vocês agora, pra gente fechar. Caralho. O maior de todos. O maior, se vocês quiserem puxar da lista ali também, pode puxar, os que já estão São votados. dos clássicos mais completos, né? Os dois. Os dois são muito complicadíssimo. Eu não sei se tem uma parte religiosa no Fenerbahçe e Galatasaray, mas deve ter. Possível, né? Como é a questão do... Europa aí, né? Médio. Mas eu acho que não é tão forte a questão religiosa como é no Rangers e Celtics. Cara, isso daí né, pô? Você tá na igreja, você tá brigando, pô. Você tá na rua votando, você tá brigando. Você tá no estádio, você tá brigando. Imagine a criança na escola. Não pode dar um ar. Tá usando eu não duvido que tenha escolas que coloquem crianças de times diferentes nesses dois países. Eu principalmente, separadas, né? Facilmente. Porque a chance de dar uma BO aí é grande. Esse daqui é difícil, cara. Esse daqui é difícil. Eu quero saber de vocês. Agora sejam incisivos. Escolha, Passer, escolhe um. Celtic Rangers. Eu entrei aqui com um voto já. Mano, mas... E é isso. São dois clássicos que eu gosto muito. Eu acho que eu ia de Celtic Rangers. Com dor no coração, viu? Com dor no coração. Você, meu mano Natan. Também, acompanho a rapaziada, Celtic Rangers. Inclusive, eu ganhei uma apostinha aí na temporada passada, onde o meu Celtic vai lá na casa do Rangers e vira um jogo, empata o jogo 3-3, que jogaço. Tem uns japoneses que eu gosto do Celtic, né? O Passeri, então, vocês me deixam lembrar. É um japonês meio loirinho, eu gosto muito dele. Mas é um clássico histórico e a gente vai acompanhar. Esse sim, ele estaria. Eu assistiria no bar. Ele é fodástico. É ele mesmo. Esses ele pega todos os quesitos. E um dia eu queria conhecer a Escócia e presenciar esse estádio na ida e na volta. Cara, e tô vendo aqui, o Celtic tem 3 japoneses, mano. 1, 2, 3, coloca o japonês. Dizia a torcida do Santos. Olha, o meu maior clássico, e como eu sou apresentador, é o clássico, então não tô nem aí pro que vocês falaram, vamos ficar com isso aqui, tá? O maior clássico de fato é o Rangers. Safado! Rangers e... Ele é muito real, mano. Que coisa. Não tem jeito. Ficou desse jeito a lista. Vocês jogariam alguém pra baixo, alguém pra cima, alguma mudança? Eu acho que a gente tacou o Fla-Flu pra merda, agora olhando aqui. Tem um clássico egípcio acima do Fla-Flu. Tem um clássico que não existe acima do Fla-Flu. É um clássico que não existe acima do Fla-Flu. É um clássico que não existe que tá acima de Choque. A gente tacou muito pra merda o Fla-Flu. Eu não sei se vocês compram, mas eu subiria Fla-Flu e subiria Roma e Lazio. Roma e Lazio, pra só se tiver... Veja se tiver... Ou Schalke Borussia. Eu tiraria o Inter e Milan para fodástico. Tem que...
Maneirinho, mas vai. Maneirinho, mas vai. Nunca. Puta, complicado. Então eu vou decidir. Eu vou ser o voto de Minerva. Eu subo o nosso querido Flamengo. Eu entendo toda a questão do Canalha! clássico egípcio, mas... Mas cara, fez uma Malek no bar, pô, e é o Ali do Egito. Desce Não. esses pratos. Deixa em cima. Que vai assim, campeonato egípcio? Nem Champions da África eles passam. E eu traria aqui, ó, o Guarani e a Ponte Preta, quando estiver passando o bar, eu assisto. Porque é um clássico paulista, possivelmente vai estar passando em algum momento no botequinho aqui perto de casa. Premier. Porque ele tá passando o Premier agora. Tem um bar em Campinas, você assistiria eles, né? Então... Se estivesse no bar em Campinas, eu assistiria. Nossa. Se estivesse num bar e não tivesse nada mais pra fazer, eu acho que eu assistiria. Eu ia embora. Eu levantar e falava, galera, obrigado. Quase duas. Esse bar lá em Las Vegas, né? Que é as casas de aposta. Porque assistir Zamalek e ao Ali num bar é sacanagem, pô. Às 4 horas da manhã. Meu Deus. É isso. É que tinha que descer pra subir o Flamengo. É que o horário dos países africanos deve ser o mesmo horário de europeu. Então, pra gente é mais de boa, pô. Bom, mas é isso. Espero que todos vocês tenham gostado. Só para refrisar como ficou a nossa tabela. É assim que fechamos hoje. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu não costumo fazer despedida, mas como a gente está com um convidado mais que especial, vou pedir o like de vocês. Passeri e Natan, tem alguma coisa para falar? Primeiramente, obrigado, Vitão. Tamo junto. O cara da história. Obrigado, aqui. digo eu, pô. Ajudou pra caramba na história. Eu imito ele que eu tô segurando É isso aí. O Vitão. Esse cara aí, eu não tô puxando o saco, mas esse cara aí vai bater 1 milhão de seguidores até o final do ano. E aí, espero que não largue a gente, ele não fique famoso, esqueça da gente. Ele vai gravar mais. Com 1 milhão, a gente faz uma festa, eu venho aqui. Porra, Opa. compromisso, viu? Isso aí. Vitão, você fecha aí, passa suas redes sociais pra galera, pede os inscritos aí pra nós, manda bala. Pô, minha rede social é VitãoHC em todas as redes sociais, Vitão_HC. E, rapaziada, segue os caras aí que os caras é foda, de verdade. Espero aparecer mais nesse canal, viu? Convite não vai faltar, hein? Te garanto, Vitão. É isso, pessoal. Espero que todos vocês tenham gostado e nos vemos pelas arquibancadas. Um abraço.